Bom dia, como estamos? Esta luz horrível. Bom dia, Olá, tudo bem? tudo? Não, melhorou, ok, melhorou. Tudo bem, Bom Kátia? dia, Ai, ela estou a vai na caminho rua. da loja. Ok. Ana, acabei de receber mais um para a caderneta de cromos. Ai, meu Deus, então. Eu depois eu mando o print para o grupo, mas foi ho- mais um para a caderneta de cromos. Hoje foi um pior ainda que ontem. Pior. Pois. Como é que tu fizeste esse impulsionar? É assim, eu acho que me esqueci, mas eu acho que eu tinha posto só mulheres, porque foi um público que eu já tinha de um antigo Uhum. de um promover, mas lá está, só foi aqui para a minha zona, para a região de Braga, mas aquele post de facto, a primeira foi um carrossel, mas o primeiro aparece logo a minha cara, eu acho que também foi um bocado por aí, mas eu assim, bem, eu nunca pensei que me aparecesse caderneta de cromos. Foi aquele post em que tu falas da. Do protocolo, sim. Deixa-me dar Eu aqui o até o historial. afixei, eu afixei no perfil, Bom dia, Susana, por tudo isso. bem? Ah, sim. Cortar a pele sensível. Aquela sociedade precisa das piores para deixar de escrever bonita, por isso que este não foi qualquer seguinte. Foi com. Então, nós temos que conversar com a pessoa quem é aquelas reativas já usado. Mas não. Só que ela não tem ninguém alerta. Envia mensagem de como é que ela está com ela. Mas é aqui é a foto, provavelmente. É Protocolo a que deve foto. comportar a pele Sim. sensível. Quer dizer, a foto não tem nada de sensual nem nada, mas pronto, enfim, quando são parvos, não é preciso também ter grande coisa É para sim, eu já mando print para o grupo, mas, mas nota-se logo pela foto de perfil. Eu não consigo entrar no perfil porque o perfil é privado, mas nota-se Uhum. logo pela foto de perfil que O que vai é começar caderneta a, de cromos. o que vai começar a acontecer, Nicole tem. É que nem escrever, sabe? Sim, isto aqui que também começa a acontecer, às vezes nem é só pelo post em si, é mesmo pela questão de começar a ser mais, o teu perfil começar a ser mais visto, digamos assim, Visto. pelo algoritmo e etc. Vai começar a ser adicionado àqueles grupos meio esquisitos e mensagens de robôs também, às vezes são robôs, não são mesmo pessoas, e por isso é que vêm estes textos meio estranhos, tipo, que vê-se que não é, nem sequer é porque é brasileiro ou outra coisa qualquer, não é, é um Sim, texto sim. esquisito. E isto aqui o que tu fazes é simplesmente apagar. Tipo, tu não dás bola, não Ah, respondes, sim. não nada e pronto. E vida que segue. Mas depois tens que ver também essa questão do público. Tipo, às vezes o Facebook também faz isso, do género. Se tu puseres só para Braga, como é uma zona pequena, ele vai começar e que ele quer gastar o dinheiro. Basicamente, o que o Facebook quer é gastar o dinheiro que tu colocaste como orçamento. E se ele não tiver raio suficiente de pessoas para gastar o dinheiro que tu colocaste como orçamento dentro das regras, digamos assim, que tu colocaste de público, ele vai espalhar para outras pessoas que não têm nada a ver, só para poder gastar o dinheiro, percebes? Sim, mas por Então isso exemplo, também pode acontecer. eu acho que aqui no meu caso não faz sentido, por exemplo, eu pôr para Portugal inteiro porque Sim, não, as não, pessoas do claro. Algarve não vão Sim, vir para sim. aqui, não é? Sim, sim, sim. Não, não, claro que fizeste bem. Eu só estou a explicar que isso vai sempre Sim, acontecer se sim. o raio for pequeno, ou seja, vai sempre espalhar para pessoas que não faria tanto sentido porque ele quer gastar o dinheiro. Estás a perceber? Uhum. Mas tens pessoas que vão aí que não sejam só de Gaia, que seja tipo um pouquinho mais abrangente, ou só tens mesmo pessoas de Gaia? Não, só tenho mesmo pessoas daqui De da Gaia. zona de Braga, sim. Braga, desculpa. Ok, então no teu Só caso não tenho vale, mesmo aqui, não. não vale a Para pena abrir já, mais. para já só tenho mesmo assim daqui pronto, vamos dizer, do distrito. Não, não Uhum. tenho. Mas pronto, vamos ver se aparece alguma pessoa normal. Pá, Também, pode, pode ir para o norte, que abrange aí um bocadinho as zonas, se calhar, mais perto de Braga.
Pois foi, não só pode o ser. caso específico. Sim, sim, Susana, mas por exemplo, é assim, não vou dizer que não pode acontecer, mas acho que a probabilidade é muito baixa, por exemplo, alguém se calhar de Caminho ou de Viana do Castelo vir aqui a Braga simplesmente para realizar uma limpeza de pele, ou não vou dizer que não pode acontecer, porque pode acontecer, porque quando as pessoas querem muito, elas fazem Claro, acontecer elas e vão. vão, não é? Elas Uhum. vão. Mas acho que neste momento tenho que se calhar me concentrar em quem é aqui mais de perto e depois quando realmente estiver sólida aqui com quem é mais de perto, então se calhar aí alargar o meu Mas, espectro, não sei, acho que acaba por. mas Olha, vê, ignora ignora essas exatamente. mensagens, é o melhor. Ah, Depois é sim, ignorar. sim, eu vou ignorar, nem vou responder sequer, porque nem, Exato, não nem vale a vale a pena. pena. Mas se calhar no futuro é isso, pensar, ou seja, quando falamos de anúncios, claro que o resto é quem está aí por perto e tudo mais, mas eu também sinto e sei que tu ainda estás no início dessa descoberta e isso também te deixa ainda um pouco insegura, não é? Porque se já se sentires 100% segura com os resultados que tu entregas, tu já te sentirias segura a abrir mais o espectro e as pessoas poderiam realmente ter mais tendência a vir, porque quando nós temos muita autoridade num determinado tema e a autoridade vem dos resultados e, obviamente, da nossa comunicação e da produção de conteúdo, que eu vi que foi essa pergunta que tu fizeste, eu já vou lá Uhum. chegar, as pessoas vão até para o outro lado do país, isso, e até para outro país, aliás, Sim, até para outro sim, país. sim, sim, Portanto, isso não é uma questão. A questão é que não estás ainda numa fase em que te sentes com autoridade suficiente para estares a investir para abranger mais pessoas, quando tu sabes que a possibilidade ainda é baixa. Não significa que não fosse possível, mas ainda é baixa pela falta de prova social para, exatamente. para comprovar, enfim, aquilo que estás a dizer. Então, eu percebo essa parte e é um investimento, não é? Então, queres aumentar ali as chances de. Mas aqui trazendo para a tua pergunta, que foste a única que enviou pergunta, é janeiro e eu acho que toda a gente está meio assim, tipo, só quero que acabe janeiro, porque só entraram aqui vocês as quatro, o que não é um problema e está tudo certo. Mas ninguém mandou mais perguntas, então vou começar aqui com a tua pergunta, que vem de encontro a isto que eu estou a dizer, de tu ainda não te sentires tão à vontade com o tema e estares agora, no fundo, a desenvolver, não é? Aqui esta questão em cima da pele sensível. Então, nós fazemos sempre três perguntas. Qual é o principal desafio ou dúvida que queres resolver nesta sessão? O que é que já tentaste até agora para resolver essa questão e quais foram os resultados? E que mudança concreta esperas alcançar ao resolver este ponto? Ao que as respostas da Angélica foram. O meu principal desafio ou dúvida é a produção de conteúdo sobre a temática da pele sensível, sem entrar na parte médica. Tenho receio que ao abordar temas como rosácea, eczemas, entre outros, possa estar a tocar em temas sensíveis e estar ali no limite da minha área de atuação. Procurei ajuda no ChatGPT, mas senti que foi muito genérico, ou então abordava os temas de problemas de pele que poderiam levar para outro caminho mais médico. Espero sentir-me mais confiante para a produção do conteúdo e ter linhas mais orientadoras. O conteúdo, Angélica e todas vocês, segue sempre a mesma linha. Sempre a mesma linha. Dores, desejos, crenças erradas e. Dores, desejos, crenças erradas. E está-me a faltar um agora, não me lembro. Mas já me vem. Depois, em relação ao ChatGPT. E claro, casos reais que nós atendemos, que isso é sempre a cereja no topo do bolo, porque ali nós não temos de estar a inventar, é simplesmente contar, digamos, a história daquilo que nos aconteceu, qual foi a solução que nós encontramos para esse problema e qual foi o resultado que nós obtivemos. Esses são sempre os mais fáceis, que é estudos de casos com casos reais. Depois, em relação ao ChatGPT, porque eu achei que foi muito superficial ou que levava para casos mais médicos. O ChatGPT é uma máquina e ele vai sempre responder aos inputs que nós colocarmos. Então, a depender do que tu perguntes, assim será as respostas dele. Então, assim, o que é que eu perguntava aqui no teu caso, em relação a esta questão de não ir para a parte médica? Eu vou até partilhar aqui, vou fazer com vocês. Aliás, vou entrar aqui no teu, peraí. Eles não, manual. Angélica. O ChatGPT aqui está pesado. Então, perguntei, eu daria a informação do género. Quero especializar-me em limpezas de pele e tratamentos
para peles sensíveis e por isso quero criar conteúdo à volta deste tema, mas sem barrar em temas médicos. Faz-me uma lista das condições de pele considerada em estado sensível que eu, enquanto esteticista, posso trabalhar e ajudar a resolver ou, enfim, resolver. A minha linha de raciocínio, porque assim, mesmo em relação aqui à pele sensível, claro que há aquelas diretrizes gerais, não é? Mas há sempre uma. E o que nos diferencia umas das outras é sempre esta nossa abordagem. Há sempre uma abordagem que é nossa, que é a nossa forma de ver aquela pele. Por mais que haja pessoas que digam, é assim, ou é coçado, ou cozido, ou enfim, o que quer que seja, tu tens a tua abordagem e tu não tens que seguir o que as pessoas estão a dizer, desde que a tua abordagem seja segura, obviamente, e que gere resultados, porque assim, tal como a Susana estava a dizer ontem, há coisas que há 20 anos eram uma coisa e agora são outra. Mas porquê? Porque a ciência, enfim, quem é muito assim fã da ciência, a ciência é algo mutável, sempre foi e sempre será, não há coisas escritas na pedra. E ainda que haja pessoas assim mais, pessoas e cientistas mais fanáticos que defendem a sua tese com unhas e dentes e fazem estudos, obviamente, não é, para comprovar as suas teses, isso é sempre possível e passível de falha, porque a ciência é isto, a ciência é fazem-se vários testes, fazem-se vários testes com grupos de controlo, com enfim, whatever, e depois desses testes vai ser um determinado resultado, mas aqueles testes podem sempre ser influenciados por determinadas coisas que foram estudadas, pode vir uma pessoa numa fase mais à frente com uma abordagem diferente, com um tipo de teste diferente e que comprova uma coisa diferente. Por exemplo, até aqui há pouco tempo tratava-se muito a pele como um órgão muito mais externo, digamos assim, não é que era só tratado de fora para dentro. A pele tem um problema, tem uma condição e há este produto ou há este protocolo ou whatever que vai ter um determinado resultado e era quase como só existe isto. E hoje, em que as terapias holísticas, em que esta consciência do corpo como um todo está muito mais desenvolvida, nós sabemos que não é bem assim, não é? E que há um trabalho que precisa ser feito de dentro para fora, de fora para dentro. Agora, há pessoas que nem sequer acreditam nisto e que nem sequer pensam desta forma e que só querem ou só tratam aquela condição de fora para dentro e que até funciona, e há outras que só tratam aquela condição de dentro para fora e que também funciona. Então, quem é quem para dizer o que é certo ou o que é errado? Não é. Então, a melhor forma de nós termos o nosso cunho pessoal é muito este teste pessoal. Ir fazendo com base naquilo que nós acreditamos, não é? E com base naquilo que nós vamos experienciando. Inclusive, isso vai-me levar a uma pergunta que eu te queria fazer. Eu vi a tua pergunta ontem e fiquei a pensar sobre isso. Já lá vou. Que é muito trazer este cunho pessoal. Então, quando tu estiveres a falar com o ChatGPT, seja para pedir ideias para protocolos, seja para pedir ideias para conteúdos, seja para aquilo que for, informa-o sempre de qual é a tua linha de raciocínio, o que é que faz sentido para ti. Porque lá está, como eu disse anteriormente, pode não fazer sentido para outra profissional, pode não fazer sentido para outra área, para outra atuação, mas faz sentido para ti e isso é que é o mais importante. Eu costumo trazer muito o exemplo da Academia Ego. A Academia Ego não teria surgido se eu tivesse ouvido os especialistas, porque os especialistas diziam que eu não podia criar um produto como eu queria criar. E eu fui lá e eu criei como eu queria criar e foi um sucesso. Então, assim, e durante muitos anos eu não o fiz, exatamente por me dizerem, não podes fazer assim, tem que ser assado, tem que ser cozido. E quando eu disse, não, sabem que mais, estou farta de ouvir regras de toda a gente, vou fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer. E ponto. E funcionou. Há coisas para lapidar, obviamente, vamos fazê-lo agora e haverá sempre. Não, nunca vou ser a 100% certa, não é? Mas a verdade é que funcionou. E contra factos não há argumentos, contra resultados não há argumentos. Então o teu foco tem que ser este, resultados. Vai trazer resultados com a tua abordagem, que neste teu caso. Então, a minha linha de raciocínio é que uma pele sensível precisa de... Ana, desculpa. Sim.
Eu acho que percebi o problema da Angélica. Ela tem medo de falar alguma coisa nas redes sociais que vá entrar muito na direção médica. Pronto, eu entendo isto porque na área da pedicure, e eu sou pedicure calista, também temos muito esse problema porque há muita Uhum. gente que escreve como se fosse profissional de saúde e nós temos que saber distinguir. O conselho que eu dou à Angélica é que ela pode falar daquilo que tem conhecimento, mas sempre numa ou seja, trabalharmos em conjunto, ou seja, nós e a saúde andamos lado a lado, porque ela, como profissional de beleza, ela pode ajudar a cliente quando tem necessidade de procurar, por exemplo, um dermatologista, e acho que esse tipo de autoridade que eu utilizo muito, eu utilizo sempre a responsabilidade de, eu até posso saber o que é aquele problema específico da unha, mas sei que não posso tratar aquilo porque não é dentro da minha área, e então eu vou fazer um encaminhamento, mas ao fazer esse encaminhamento, eu já vou explicando mais ou menos ao cliente o que é, para ele chegar ao médico e saber explicar. Isso já me aconteceu, por exemplo, com uma cliente que queria fazer vernigel nos pés. E eu apercebi-me que ela tinha ali, dava-me a ideia visualmente, não é? Que eu não tinha feito nenhum teste, que ela tinha uma onicomicose. Eu então disse-lhe, ela, eu só te faço o vernigel se comprares e iniciar já o tratamento. Pronto, ela não quis gastar o dinheiro, então eu recusei-me literalmente a fazer o serviço e a recomendá-la ir a um podologista, porque eu sei que têm mais autoridade, embora não sejam médicos, são profissionais de saúde, e ela foi. E foi e disse à podologista que tinha ido porque eu a tinha mandado. E ela parabenizou pela pedicure que tinha, porque não era normal este tipo de encaminhamento de uma profissional de beleza, que eu até supostamente fazia. Ou seja, isto dá-nos autoridade, porque além de sermos profissionais, temos que ser responsáveis. E a Angélica, como tem muito esta preocupação com a pele, ela pode sim aprofundar um bocadinho mais nesse tema, mas sempre, olha, em casos mais específicos eu faço o aconselhamento a um dermatologista, que é um médico especialista, percebes? Acho que isso para ela vai ser muito bom trabalhar nessa área, porque acho que as pessoas também vão começar, olha, esta aqui não é só ganhar dinheiro, ela é responsável Exatamente. ao ponto de, pronto, era só este. Sim, sim, faz todo o sentido. Obrigada, Susana, pela contribuição. Até porque isso acaba por te dar mais segurança também. Porque tu sentes que, quando eu há uma coisa que eu não me sinto confortável, eu até vai de encontrar aquilo que eu disse lá no grupo, que pode ser interessante num futuro, ok? Quando a coisa estiver mais estável para ti, enfim, estiveres mais segura, já tiveres atendido a alguns casos e tudo mais, tu tens algumas parcerias ou alguma parceria com alguma clínica dermatologista ou com alguma dermatologista que até gostes. É também interessante que tu comeces a ficar atenta a estes temas nas redes sociais, porque podes até encontrar alguma médica que também esteja focada nesta área da pele com determinada condição e que vocês podem trocar ideias, tipo, podes comentar nas coisas dela e ires ali criando uma relação com essa médica, por exemplo, de forma natural e progressiva, não é? Para que um dia tu possas entrar em contacto, já tenhas ali, ela já te conheça, sabes? Porque isso acontece de facto, não é? As pessoas nas redes sociais são pessoas, às vezes por mais que sejam médicas, por mais que sejam, às vezes até com muitos seguidores, são pessoas e quando nós levamos ali um tempo a relacionar-nos com elas, abrimos às vezes oportunidades de parcerias, de até convites para uma live em específico, para que ela fale sobre o tema, ou vice-versa, ou que tu possas orientar pessoas para o espaço dela. E isto traz muita autoridade, como a Susana disse, perante a cliente, não só para ti, para poderes criar conteúdo de forma mais segura, porque tu sabes se aparecer alguma coisa que não seja do teu escopo, tu vais encaminhar, mas também para a cliente, não é? Quando a cliente sente que tu tens esse cuidado de, epá, isto aqui e não só ter esse cuidado, mas também fazer isto que a Susana falou. Ter o conhecimento na mesma e explicar isso, não dizer só, porque eu não entendo nada disso, isso já tira a autoridade. Então depende da forma como nós comunicamos. Tu dizes, isso não é do meu escopo, eu não entendo, tenho que ir para o dermatologista. Isso deixa o cliente ou o possível cliente mais inseguro em relação ao teu trabalho, porque ele sente tipo, ela também não percebe nada disto, o que ela percebe é tipo o mínimo. Não. Quando tu percebes, mas dizes, olha, eu percebo, essa condição acontece por este e por este e por este motivo, por norma, mas como eu não sou médica, não posso fazer testes e não posso comprovar, não é isto, e para além disso também não posso tratar, eu encaminho então para uma médica dermatologista, uma médica de medicina holística, integrativa, whatever, depois a linha que te faça sentido, não é? Eu conheço uma médica e se quiser eu posso dar-lhe o contacto. E isto acaba por ser muito bom porque eu costumo dizer que os clientes eles nunca mais se esquecem de nós quando nós resolvemos uma questão deles, mesmo que não sejamos nós a resolver, porque eles sentem que, uau, eu tive um problema e esta pessoa conseguiu me direcionar, porque é muito difícil para o cliente
que não tem conhecimentos, não é? Que não tem rede de contactos, que até nem sequer conhece bem a condição que tem, porque ele não é o especialista, encontrar um bom profissional. Então, quando ele encontra uma técnica que conhece um bom profissional e que pode recomendar, é tipo, uau, obrigada, porque eu não fazia ideia de onde procurar, eu não fazia ideia que linha seguir, que tipo de profissional procurar. E quando tu sabes, e pá, sei lá, eu fazia muito isso com as pestanas, eu fazia muito lifting de pestanas, mas eu não fazia extensão de pestanas, nunca gostei assim da técnica para eu executar, então eu não fazia. Mas eu, quando as pessoas me diziam que queriam fazer, eu estava a vender lifting. Eu não quero, eu prefiro extensão, ok. Eu recomendava a uma amiga minha que eu confiava a 100%. E como as pessoas já confiavam em mim, eu recomendar aquela pessoa, para elas trazia muito esta confiança. Inclusive ela tinha espaço de beleza, então assim, eu podia perder essa cliente, porque poderia acabar por ficar a ser atendida por lá, e eu não tinha esse receio. Eu simplesmente dizia, olha, esta para mim é a melhor, se fores lá não vais ficar mal sabida, tenho a certeza, podes ir à confiança. E as pessoas ficavam muito agradecidas e pronto, a autoridade aumenta muito neste sentido. Enfim, voltando aqui à questão do ChatGPT, a minha linha de raciocínio é que uma pele sensível precisa de buscar conforto e pronto, acho que está bom. Vamos ver o que é que ele vai dizer. A velocidade de um caracol, mas enfim, tudo certo. A minha pergunta, enquanto ele pensa, era: a tua pele também é meio sensível? Tens algumas condições ou alguma condição ou algum desconforto que tu lidaste ou que tu lidas e que tu conseguiste resolver? É assim, hum, a minha pele é um bocado estranha, Uma mas boa, uma boa classificação é, para uma pele sensível. não, a minha pele é um bocado estranha, porque lá está, eu, por exemplo, na altura do verão, eu fico com uma pele extremamente oleosa. E então, se eu lhe ponho, lá está, se eu depois eu tento controlar a oleosidade, depois ela fica extremamente seca e eu tenho que hidratar. Mas se eu a hidrato demais, depois ela fica extremamente oleosa. Então, eu tenho que andar sempre aqui a contrabalançar aqui com os dois cremes da hidratação e da oleosidade. Mas depois vem agora aqui o inverno e ela fica seca e com uma ligeira rosácea. Ok. E então anda aqui, por isso eu não consigo muito bem classificar a minha pele, se é seca, se é oleosa, porque também vai depender muito do tempo. Uhum. Isso tem E muito a ver com a diz, barreira. diz. Tem muito a ver com a barreira que tem. E eu, por exemplo, eu noto que agora no inverno, lá está, usando a linha que eu tenho para o protocolo da pele sensível, a minha pele anda impecável, super confortável, aquela ligeira vermelhidão que eu tenho na zona das maçãs do rosto anda até controlada, tranquila, mas por exemplo, eu essa linha eu já não a consigo usar no verão porque como é uma linha muito hidratante, vai-me hidratar demasiado a pele. Mas depois também a linha de controle da oleosidade, É não é para a demais. pele oleosa, é demais. Mas Uhum. também não a posso deixar porque depois a parte da hidratação também acaba por ser demais. E então este trabalho todo acaba por ser, é por isso que eu digo que a minha pele assim acaba por ser um bocado estranha, porque eu não a consigo classificar e ando aqui num jogo de testes, não é? De balançar. Um dia uso um creme, no outro dia já tenho que usar o outro por aqui para tentar balançar, pronto, para tentar entrar aqui num Uhum. equilíbrio da pele. Mas dizer assim, eu tenho uma condição, não, nunca tive, felizmente. Por isso é que também eu própria acabo por não ser um exemplo, não é? Para as Uhum. clientes, dizer assim, eu tive esta condição, com isto eu consegui resolver. Uhum. Mas eu lembro-me que uma vez foste fazer uma limpeza de pele e tiveste ali um pouco de reação, como se fosse tipo uma pele Sim, reativa. Ela é uma pele sim, reativa quando é é uma pele exponenciada. reativa, sim, sim, é uma pele reativa, sim, sim, mas ali foi levado ao extremo porque lá está, a profissional Sim, também não foi. soube depois acalmar, porque é uma pele reativa, ela reage. Eu própria a fazer a minha skincare, ela reage, mas ela depois volta logo Uhum. ao seu estado normal,
passado de um minutinho a dois. Por isso, não vou dizer que é uma pele sensível ao ponto de não conseguir usar rigorosamente nada na pele, mas, por exemplo, é uma pele que ao simples toque ela reage, mas depois volta ao seu estado normal. Mas depois ali também foi a própria profissional que não soube, vamos dizer assim, manipular a pele. Mas qual foi tipo o start que te fez querer focar mais nesta pele? Houve alguma coisa específica? Tipo, imagina, é porque eu sentia desconforto na minha pele e queria, sei lá. Não, porque olha, porque quando eu fui à apresentação da linha, foi uma linha que me agradou, pela textura dos cremes, pronto, por variados fatores e por sentir que há uma lacuna no mercado, porque toda a gente fala de marcas de acne, tratar acne, 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 acne. Toda a gente só se lembra do acne e das marcas de acne, nada contra e está tudo certo. Mas eu vejo muitos poucos profissionais a falar da pele sensível, de pele com rosácea, com eczema, e isso também é um problema. Uhum, uhum, uhum. E, e mesmo depois na apresentação da linha, uma das coisas que a formadora falou, que acaba também por ser vamos dizer, uma tendência crescente das pessoas cada vez mais de se queixarem que têm uma pele mais sensibilizada, mais sensível, pronto, por diversos fatores, porque a alimentação está a mudar, o clima está a mudar, e então isso também acaba por se refletir na nossa pele e vê-se muito pouco a falar disso. Foi mais por aqui eu sentir que há aqui uma lacuna no mercado do que propriamente eu sentir isso na pele, porque nem a nível de acne, nem a nível de que seja de rosácea, felizmente eu nunca senti isso na pele. Ok, boa. Mas pronto, já tens aí uma linha narrativa, porque eu perguntei isto para tu conseguires trazer Ok. conteúdos e trazeres um motivo pelo qual tu decidiste focar naquela pele. Porque, lá está, esta questão de produzir conteúdo e ter autoridade, etc., as pessoas precisam de entender a lógica, tipo, porquê que eu quero falar sobre este tema, porquê que eu decidi falar sobre este tema, porquê que eu decidi especializar-me neste tema. Então, claro que vai haver alguns conteúdos que são mais técnicos, né, sobre o tema em si e sobre as dores, os desejos, as dificuldades. Esse era o que me faltava. As dificuldades e as crenças erradas desse público que tem essa pele, mas também há aqui uma parte da história da narrativa do porquê que isto aconteceu. Então, por exemplo, no meu caso, não é? Quando eu digo, a Academia Ego foi contra tudo aquilo, a criação da Academia Ego foi contra tudo aquilo que me diziam que eu deveria fazer ou que era o certo fazer no meu mercado da formação e tudo mais. Eu consigo trazer o porquê que eu fiz isso. E só essa minha história já vende. Porque eu tenho um motivo específico para ter feito isso, que é baseado na minha história, no meu whatever, que agora não vem ao caso. Mas tu trazeres isso é muito importante para a tua linha narrativa. Sei lá, tipo, mas sei lá, vou dar aqui um exemplo claro, porque agora não parei para pensar muito sobre o assunto, não é? Mas vou partilhar qualquer coisa sobre uma pele que eu estou a tratar e que tem uma condição, ou que é uma pele mais reativa, uma pele mais sensível, não interessa. Ou vou mesmo pôr uma foto do espaço, uma foto do espaço da limpeza de pele, ali naquela parte mais da marquesa, e quero colocar uma frase de posicionamento em cima. Esta frase de posicionamento pode ser com base na narrativa. Depois de me aperceber que existe uma grande lacuna no mercado para quem tem pele mais sensível, ou com tendência a uma pele sensível, ou com condições, não é? Um, que nem sempre, que não necessariamente estão presentes 100% do tempo, mas que acontecem em determinadas alturas do ano, como é, por exemplo, o teu caso, quando está mais, ou como é o caso das pessoas que têm a pele mais sensível, quando é mais inverno, ficam com a pele mais seca nas maçãs, por exemplo, e fica aquele desconforto, aquela comichão, aquela coisa. Enfim, também pode ser de uma pele desidratada, mas enfim, acaba por estar tudo aqui mais ou menos, não é? Uma É pele muito relacionado. desidratada vai acabar por ficar com tendência a uma pele sensível. Até eu, que tenho uma pele mista, já tive momentos de ter a pele em estado sensível por determinadas coisas que fiz e etc. E tu podes trazer, foi exatamente por entender esta lacuna no mercado, por ter uma marca que trabalha tão bem esta questão, por cada vez mais termos pessoas com condições como cancros e, enfim, outras doenças, não é? E que acabam por levar a uma pele sensível por. Falta uma palavra agora.
por consequência, no fundo, não é? Por consequência de determinados tratamentos, a pele fica mais fragilizada e, portanto, ela precisa de ser cuidada de uma forma diferente. Uma pele de uma pessoa que fez uma quimio, por exemplo, é uma pele extremamente sensível, extremamente desidratada, cheia de flocos, tipo escama com muita facilidade, porque ela está ali com uma produção da pele diferente por causa dos tratamentos, mas que se for tratada como uma pele, enfim, chamada normal, numa limpeza de pele, vai ter consequências, porque é uma pele que vai ficar marcada, é uma pele que, enfim, uma série de questões aqui que têm a ver. Foi exatamente por entender e por ver esta lacuna no mercado e por perceber que há e que eu tenho ferramentas para ajudar estas pessoas que eu decidi especializar-me nesta pele. Então aqui eu tenho cuidado de X, eu tenho cuidado de Y, eu não uso peelings, sei lá, estou a inventar agora, não é? Mas não uso peelings, não uso coisas agressivas, nós tratamos a pele, caso fosse essa a linha, de dentro para fora e de fora para dentro, para que haja uma simbiose entre aqui os dois lados, mas entendo como toda a explicação depois que traz, no fundo, esta questão da autoridade vem da história. Uhum. A história que foi ali o escopim para começar a história, para começar a falar. E isto pode ser usado de diversas formas, tanto nos conteúdos, em posts, quanto nas legendas, quanto assim em cima de stories, para reforçar o teu posicionamento, porque isto no fundo é o teu posicionamento. Tu estás-te a posicionar aonde? Ali no mercado do subnicho, no fundo, das peles sensíveis. E porquê? Por isto. Porque quando tu trazes o porquê, as pessoas têm muito mais tendência a confiar em ti e a seguir as tuas orientações. Quando tu simplesmente falas sobre aquele tema, mas tu não explicas o porquê. Porquê que eu decidi falar sobre isto? Tipo, o meu caso. Porquê que eu decidi criar um produto que fala sobre o que vai além da técnica e não um produto sobre técnica, por exemplo, que também é importante, obviamente, não é? Porquê? Porquê que eu decidi focar num produto que fala muito sobre ter mais tempo e mais lucro e viver melhor? E porque nós merecemos mais. Porquê? Porque eu tive as minhas filhas e eu percebi que nós merecemos mais, que nós não precisamos de trabalhar assim, que não faz sentido que a profissional passe a vida inteira a trabalhar 12 horas por dia para chegar ao final da vida sem nada, para chegar à reforma e não ter absolutamente nada e ser obrigada a vender o negócio porque o corpo não vai permitir trabalhar e ela simplesmente acaba sem nada depois de uma vida inteira dedicada a uma área. Porque não acho normal que uma área que cresce milhões, bilhões, trilhões todos os anos, a profissional que opera nessa área é mais mal paga. Quer dizer, na área da estética sempre se ganhou bem, mas à custa do quê? De trabalhar muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Quando era lá na Elite, há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, era diferente. Ganhava-se bem porque se cobrava alto. Mas quando a estética passou a ser algo mais mainstream, tipo, né? Qualquer pessoa pode fazer um curso de estética, enfim, tornou-se mais acessível a formação, até mesmo através dos programas do governo. Eu fui um desses casos, né? Fui tirar a minha formação porque havia um programa do governo, porque eu não tinha dinheiro para tirar de outra maneira. Tornou muito mais acessível, não é, esta formação. Houve um boom de profissionais, porque entenderam que aquele mercado era um mercado em crescimento, e isso fez com que os preços baixassem, e a esteticista passou a ser mais desvalorizada do que alguma vez foi. Quer dizer, é a pessoa que ela entra no gabinete para cuidar do outro e sai de lá um trapo. Mal arranjada, não se arranja, não se cuida, saúde nos cacos, cheia de dores nos pulsos. E quando eu fui mãe, eu já tinha esta visão antes, aliás, o meu primeiro curso foi criado antes de eu ser mãe, mas quando eu fui mãe foi quando eu disse, não, esquece, isto não pode ser, a vida não pode ser só isto e nós não merecemos só isto. Enfim, quando eu trago esta história, repara, eu nem preciso falar da Academia Ego. Quem se conecta comigo, com esta minha visão do mundo, com esta minha indignação, porque isto no fundo é uma indignação, não é, que eu tenho, a pessoa vai dizer, aí, Xana, tens mesmo razão, como é que eu posso trabalhar contigo? E depois, então, ela vai querer perceber o que é que eu tenho para oferecer, como é que funciona, se é bom, se não é, ok, whatever. Mas esta história faz com que as pessoas digam, oh, ok, agora eu entendo. Tipo, há um estudo que foi feito, por exemplo, se há uma fila sei lá, na farmácia, um exemplo, né? E está uma fila muito grande e chega ali uma pessoa e ela quer passar à frente, por algum motivo, não é? Ela chega ali na fila e diz, posso passar à sua frente? Assim, 99% das pessoas vão dizer, tipo, mas para alma de quem? Tipo, quem você é, mais do que eu, para poder passar à minha frente, não é? Agora, se a pessoa chegar e disser assim, olha, desculpe, posso passar à sua frente? Importa-te que eu passe à sua frente, que eu tenho o meu filho doente no carro, ele tem uma condição, ele está super mal e eu preciso correr para o hospital, ou preciso deste medicamento.
99% das pessoas vão deixar passar à frente, única e exclusivamente porque houve uma justificação. Aqui foi uma justificação um pouco extrema, mas às vezes nem precisa. Se for uma justificação, mesmo que não seja tão extrema, mas tendo uma justificação, não vai ser 99% que vos vai deixar passar, se a justificação for fraca, mas vai aumentar a percentagem de pessoas que vos deixam passar à frente, única e exclusivamente porque vocês disseram porque... E aqui no conteúdo é a mesma coisa. Então, em vez de tu focares só em produzir conteúdo técnico e das dores, dificuldades, desejos, crenças, não sei o quê, já vamos lá chegar, essa é a linha base para tu nunca te perderes, sim, mas também traz com frequência o teu porquê. Podes voltar a trazer fotos do dia em que foste à formação, se tiveres alguma foto ou algum vídeo, foi neste dia que eu percebi, blá, 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 blá. Quando eu descobri esta linha e comecei a usar, eu vi que é possível ter conforto, ainda que a pele tenha estados sensíveis por alguma questão do ambiente, do clima, não. Podes trazer mesmo a história da tua pele, ainda que tu digas, não, porque eu não tenho nenhuma condição de uma pele sensível. Para mim, uma pele sensível é uma pele que é sensível, tipo, que está sensibilizada. Tipo, eu sinto as minhas maçãs do rosto sensíveis, eu não preciso ter uma rosácea para considerar aquilo uma pele em estado sensível. Eu, pelo menos para mim, mas lá está. Aqui entra o nosso cunho pessoal. Isto é para mim. Então, para mim, eu falaria sem problema nenhum que a minha pele tem estados sensíveis, que no verão acontece isto, no inverno acontece aquilo, e para eu conseguir aqui equilibrar foi esta linha que me salvou, e eu entendi que há peles sensíveis que, para além disso, eu tenho a LED terapia, que foi um investimento que eu fiz exato, e depois aqui tu podes mudar um pouco a narrativa, não é? Não necessariamente tu adquiriste o LED para a pele sensível, mas aqui tu também não vais ter que explicar, não é? Sim, por exemplo, Ana, assim, não sei se será o mais correto, mas uma coisa que eu teria pensado, claro que, óbvio, dando aqui os créditos aqui à página, mas porque eu não tenho exemplos, porque não tenho antes e depois, porque lá está, a ledoterapia requer algumas sessões e infelizmente ou felizmente eu também ainda não consegui, ainda não soube vender bem isso. E visto o exemplo que eu te mostrei, aquilo no mínimo são sempre 12 sessões, dependendo muito dos casos. Mas aquilo tem resultados brutais e muitas vezes as sessões é o desmaquilhar, o limpar a pele, pôr a leve, hidratar e a pessoa vai embora. Por isso o máximo são, vamos dizer assim, 35 minutinhos, porque a leve fica ali 30 minutos e vai embora. Mas aquilo que eu tinha pensado era quase que usar as imagens da página também para as pessoas a ter aqui um ponto de referência do poder que a máquina tem. Não sei se faz algum sentido ou não, mesmo que não fossem minhas, mas pegar as imagens da página e aplicá-las também ao meu conteúdo, aquilo que a máquina pode fazer ou não. Sim, claro que sim. Claro que sim. Por que não? É óbvio que sim. Se tu tens uma máquina e tu ainda não tens resultados, ou mesmo que tu tivesses resultados, tu podias usar na mesma resultados da marca. Tipo, a marca mostrou um resultado muito bom, olha só o que esta máquina faz. E para além disto, nós temos o protocolo blá 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 que complementa a máquina, que era o que eu ia dizer anteriormente, que era Uhum. isso, que é. E depois, para além enfim, desta linha que nós seguimos, que eu sigo, ou que eu tenho como home care, ou para além deste protocolo, temos a LED terapia que funciona assim, que traz resultados assim. Aqui pode ver um antes e depois, podes marcar a página se quiseres, claro, podes dar os créditos, não tem problema nenhum. Eu ia dizer uma coisa qualquer, peraí que me esqueci. Tu podes também usar a máquina. Tipo, mete-te lá de baixo, meu. Filma a porcaria da máquina, que eu ainda não te vi filmar a máquina em condições. O que tu precisas, na verdade, aqui no meio disto tudo, é de ganhar confiança olha, eu já nem digo confiança, eu já digo que vocês precisam de ganhar uma coisa que é, eu não sei dizer em português, boldness, ousadia. Vocês têm que ser ousadas e parar de ter medo e receio e dúvidas. Porque e o que é que a minha colega vai dizer? E o que é que a minha cliente vai pensar? E o que é que a minha família... Desamera! Mas vocês querem ter sucesso, ajudar pessoas ou querem ficar escondidas embaixo do colchão? Ou dentro do armário? Eu vou começar a usar essa... Tipo, saiam do armário, meu! Mete-se debaixo da máquina. Hoje estou aqui na minha sessão de LED terapia.
Tipo, eu tenho uma pele assim, assim, assim. Mesmo que não tivesse, a terapia, acredito que seja benéfica para qualquer tipo de pele e para qualquer condição, ou sem condição, tipo, mais, e trazer mais hidratação, mais brilho, sei lá, whatever. Mano, enfia-te lá dentro. E fala sobre a máquina, tipo, todos os dias, a toda a hora. Tipo, é aquela coisa que vocês me dizem, mas eu sinto que estou a ser chata. Tipo, quem sentir que estás a ser chata, sai da tua página. Tipo, ponto, não te vê. As pessoas não são obrigadas a te acompanhar. Se as pessoas sentirem que tu és chata por algum motivo, em algum ponto, elas podem se ir embora e it's ok. Tipo, nós não queremos ali pessoas no nosso perfil que nos acham chatas. Podem se ir embora. Bye, boa viagem, até à próxima. Venham mais. Então, assim, vocês precisam realmente de ativar esta questão do boldness e do ego, tipo, deixem inflar o vosso ego. Olha aquela, tem mesmo o ego inflado, tem mania, já tenho. Qual é que é o teu problema? Estás mal? Muda-te. Porta da rua serventia da casa. Porque senão vocês nunca vão ultrapassar essa coisa, porque vai sempre vir esses receios e medos. Será que estou a ser chata? E será que estou a entrar no campo dos médicos? E será que, tipo, depois isso bloqueia-vos de tal maneira que vocês não agem. Menage, faz, depois, se porventura acontecer alguma situação menos positiva, em que haja algum comentário ou que seja de, isso é mais da coisa médica, como por exemplo a Susana estava a dizer, e muito bem, que acontece muito com a área da podologia versus pedicure médica versus, sei lá, whatever, como é que se chama essas coisas. É por isso que muitas pessoas deixam de fazer coisas sobre os pés Não, essa discussão existe exatamente porque há pessoas que galgam ali um pouco, não é? Estou a dizer para tu galgares, não, mas sem tu agires, tu não vais conseguir alinhar se calhar aqui fui um bocadinho demais. Eu cometi tantos erros ao longo destes anos, de coisas que eu dizia e que eu fazia, e sei lá, que eu só pude ir lapidando porque eu tive a ousadia de chegar e falar e meter a cara à tapa mesmo e dizer: Olha, eu acredito nisto, para mim é assim, eu faço isto, eu tenho isto, quem quiser quer, quem não quiser. Tipo, eu também tinha medos e também tenho, mas eu não deixava os medos me bloquearem. Então, e tu, no teu caso, em relação à máquina, tu estás a deixar os medos te bloquearem, porque já estamos a falar dessa máquina, talvez quase há sei lá quanto tempo, eu ainda. Mesmo que tu já tenhas partilhado a máquina, porque eu não vi, se partilhaste eu não vi, e se eu não vi significa que ninguém viu, né? A maioria não viu, porque eu vejo as vossas coisas, eu estou por ali, então assim. Mas mesmo que eu tivesse visto, se eu não me lembro, é porque foi pouco, foi muito pouco. Porque as pessoas não precisam que vocês estejam sempre a falar de coisas novas, as pessoas precisam de repetição. Pegar numa linha narrativa que é pele sensível, conforto. Eu entendi esta lacuna no mercado, só se fala de acne. Traz essa tua história, essa tua indignação. Nada contra o acne, mas tipo, só se fala de acne, de manchas de acne. E quem tem pele sensível? E quem tem uma pele que está sempre a descamar? Por exemplo, aqui tem uma placa sempre muito vermelha, que a pessoa tem vergonha, procura entender o que é que as pessoas que têm essa pele sensível dizem. Como é que tu fazes esta pesquisa de mercado? Sem ser aqui no ChatGPT, porque o ChatGPT vai-te dar sempre, vai dar sempre não, mas vai-te dar respostas às vezes muito mecânicas. Vai para o YouTube e coloca coisas que as pessoas que têm uma pele sensível colocariam, tipo, como reduzir a vermelhidão no nariz. Whatever, estou a inventar. E tu vais ver que vai haver montes de vídeos de youtubers, de pessoas que não são da área, que não têm experiência nenhuma e que têm boldness que vocês não têm, que é uma tristeza. Porque assim, quem está na área, quem está em contacto com as peles, quem estuda, por mais que tenhas dúvidas, Angélica, nunca vais saber tudo. Vai sempre haver pessoas para te julgar. Por mais que tu vais tirar um doutorado na área da pele, tu não vais saber tudo. E tu vais dizer coisas que não vão agradar as pessoas. It's ok. Mas, voltando, pessoas que não têm informação na área, que não estão com peles, que não têm como ajudar na prática, tipo na prática clínica, não é dentro do gabinete, mas estão ali. Foi assim que eu reduzi a minha vermelhidão na pele. Use este produto, compra no TikTok. E vocês ficam indignadas que as pessoas façam isso. A indignação não devia estar aí. A indignação não devia estar em as miúdas, as influenciadoras e não sei o quê, falam sobre a pele e as clientes compram os produtos do TikTok. A indignação devia estar em vocês não falarem daquilo que vocês deviam falar. Com tanta boldness como eles falam. A indignação devia estar em vocês não terem um canal do YouTube para dizer papel sensível, é isto que é preciso fazer. Neste caso acontece isto, este é o problema, isto é como se resolve este problema. Esta linha tem determinada, sei lá, whatever. Vamos usar este estudo de caso. Vou pegar nesta pessoa, sei lá, estou a inventar aqui coisas aleatórias. Mas, voltando, já estou a perder. Eu depois fico indignada e perco-me, né? Voltei. Voltando, vais lá e tu vais colocar coisas como essa pessoa colocaria, essa pessoa que tem essa condição, porque tu vais ver os vídeos de pessoas, miúdas, youtubers, não interessa, whatever, que criaram conteúdo sobre esse caso e depois tu vais ver os comentários. O que é que as pessoas dizem nos comentários? Isto mesmo a sério, eu até tenho vergonha de sair de casa.
Ai, a minha pele o que faz é isto. Ai, eu é quando tomo banho com água muito quente. O meu maior problema é o sol. Quando chego à praia eu fico completamente, a minha pele é horrível, eu não consigo tocar, sei lá. E tu vais escrever, vais tirar notas desses comentários que tu vês, porque isso é exatamente o que as pessoas com essas condições dizem sobre a condição delas. E tu vais criar conteúdo com base nessas condições. Se tu sentes isto, é por este motivo, esta linha resolve, ou a LED-terapia é uma das coisas que podes fazer para nananana. E aí tu vais criar conteúdo muito mais eficaz, no sentido em que fala exatamente com as dores, com os desejos, com as dificuldades e com as crenças dessas pessoas, com as palavras que essas pessoas usam, porque tu não vais mudar as palavras que elas usam. Se elas dizem que a pele delas arde no banho, o teu conteúdo vai ser para que a tua pele, se a tua pele tem tendência a ser mais sensível e para que ela não arda no banho, ou para que a tua pele não arda no banho, se ela é ou tem tendência a uma pele sensível, o que tu precisas de é fortalecer a tua barreira cutânea, o teu manto hidrolipídico, sei lá, whatever, depois tem que ser a linha que tu faz sentido, não é para ti, mas tu começas o conteúdo com exatamente as palavras que as pessoas que têm essa condição descrevem e dizem. Okay? Porque se nós vamos dizer coisas que as pessoas não entendem, por exemplo, vamos começar um conteúdo, este mesmo conteúdo com o problema da tua pele sensível é o desequilíbrio do manto hidrolipídico, excesso. A pessoa já passou esse conteúdo. Mesmo que ela tenha o problema que tu vais falar naquele conteúdo. Porque o que tu tens que falar, sobretudo no gancho, que é a parte mais importante de um conteúdo, é exatamente o que a pessoa disse. O que é que a pessoa disse? Ok, agora que já aprendemos porque ela tem aquilo, ela identificou-se, agora eu vou desenvolver a minha lógica nisto, tentando usar o máximo possível palavras normais e não palavras técnicas. Mas aí, mesmo que tu tragas alguma palavra técnica, ela já foi captada por aquilo que ela diz, com as palavras que ela diz. Então, isso é uma forma de procurar conteúdos com palavras do público, propriamente. E depois tu também, ao veres esses vídeos, mesmo que sejam vídeos que não são de profissionais, sejam vídeos de influenciadoras e youtubers, não interessa, vai-te dar ideias de conteúdos, porque ali tu vais ver coisas que tu vais dizer, tipo, nada a ver, ou, uau, realmente faz sentido, ou, porque elas, por mais que não tenham conhecimento, um dos maiores conhecimentos é o conhecimento do campo de batalha. Portanto, eu não preciso ser médica para ter tido uma filha em casa, sozinha, por alta recriação da minha cabeça. E as pessoas olham e pensam, ai meu Deus, que louco, tem que ser um médico a tirar o filho cá para fora, porque os médicos é que sabem, porque a ciência... A ciência, tem as suas falhas. Muitas falhas. Muitas doenças que há hoje em dia são exatamente causadas pela ciência. Então, assim, a maior prova de que uma coisa funciona é testar aquela coisa e funcionar. Então, muitos youtubers, influenciadores, etc., procuraram N tempo, em profissionais, supostamente qualificados e com conhecimento, e não conseguiram uma solução. E às vezes eles conseguiram uma solução por pesquisa própria. E eu falo por mim, eu sou essa pessoa, eu pesquiso por mim própria. Não é? Agora estou a fazer um curso de tiroide e de iodo, tipo, Ana, quem és tu para saber sobre tiroide e iodo? Eu sou a minha principal advocate. Eu é que tenho que olhar pela minha saúde. Eu é que tenho que, se eu vou a um médico e ele me diz que eu tenho que tirar a tiroide, eu tenho que dizer, para aí que eu vou ver o que é que eu vou fazer. Porque não é porque tu disseste que eu vou tirar, que eu vou chegar e que eu vou tirar. Porque eu posso ir à procura do conhecimento. Então, olharmos para estes conteúdos, seja dos youtubers, seja de quem for, com este olhar de abertura. Tipo, será que há alguma coisa aqui que me serve? Que eu posso usar? Ou para ser contra, porque não me faz sentido, ou para agregar aquilo que eu penso, ou que eu faço, ou para que eu possa testar, para que eu próprio possa ver se funciona. Okay? Então, ter esta abertura e esta humildade de entender que tudo nesta vida é falho, até mesmo os nossos próprios ideais e conceitos, é muito importante. Então, esse seria um conceito que eu te daria. O que é que o ChatGPT disse? Perfeito raciocínio, pele sensível busca conforto, é uma excelente base para criar conteúdo estratégico, emocional e informativo, sem ultrapassar os limites da estética e sem cair em linguagem médica. Abaixo tens uma lista de condições e estados de pele sensível que uma esteticista pode trabalhar com segurança, sempre com foco em aliviar desconfortos, reforçar a barreira cutânea, lá está ali o manto hidrolipídico, não é aquele equilíbrio, e promover equilíbrio. Condições que podes abordar como esteticista. Pele sensibilizada por excesso de esfoliação ou uso de ácidos. Olha, esta é muito boa. A minha condição de pele sensível ou em estado sensível era pelo excesso de ácidos. Porquê? Por causa das marcas do acne. Ok? Então, isto pode... Ácidos e agressões, enfim, esfoliações e uma série de questões. Mas isto pode ser um ponto. Um dia podes pegar por aqui. Caso podes ter alguém assim. Por exemplo, eu poderia ir ao teu espaço, fazer uma limpeza de pele normal,
e dizer-te, olha, normalmente a minha pele é um bocado sensível aqui nesta área e tu aí vais tentar perceber, mas porquê eu? E eu vou explicar, porque eu tenho estas marcas, então eu faço muitas coisas, e meto ácido, e faço esfoliações, e sei lá, whatever, e tu irias poder pegar por aí. Hoje tive um caso de uma cliente com uma tendência aqui a uma pele mais sensível nas maçãs do rosto, por uma questão de indução desta pele sensível. Não é que ela tem uma pele sensível por condição, não é, interna, mas tem uma pele sensível porque ela faz isto. Então, assim, tu não precisas de fazer isto, há outras formas, sei lá, é um ponto que poderias pegar. Pele reativa por mudança climática, é o teu caso, ou por agressões, não é, mecânicas, ou enfim, ou químicas. A pele que reage com vermelhidão, ardor ou descamação. A sensibilidade provocada por desequilíbrio da barreira cutânea, aqui pronto é a questão do manto hidrolipídico, o que pode ser também causada por uso de produtos incompatíveis com o tipo de pele, e tu já falaste um pouco sobre este, e também é uma linha que tu podes seguir também. A limpeza agressiva, no teu caso foi muito também por aqui, não é aquela que tu fizeste. Água muito quente, que também foi o que tu relataste nessa limpeza de pele, que ela usou muito quente, e enfim, toalhas e vapor, não é? Pele com rosácea. Isto aqui, quando tu falas de pele sensível, para mim, não é? E procuras condições mais específicas como a rosácea, isto para mim já é uma condição que vai além. Para mim, uma pele sensível, não é que vai além que tu não possas tratar, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, para mim, uma pele sensível que tu podes falar com segurança é uma pele em estados sensíveis, que foi no fundo o que a Susana também falou no outro dia. E uma pele em estados sensíveis é sempre uma pele que tu podes tratar. E a rosácea também, mas aí já é uma condição de uma pele sensível que já evoluiu para uma condição mais permanente e mais difícil também, mas que se tivesse, se calhar, sido cuidada com o equilíbrio e o conforto que precisava antes de chegar a essa condição mais extrema, se calhar não precisaria ter chegado a essa condição. E tu podes até trazer essa narrativa também, que a rosácea é uma condição mais extrema de um estado de pele sensível, que acontece por isto, que se mostra, ou seja, que aquilo que se vê visualmente é os vasos sanguíneos mais superficiais, é aquele quente que aquece, é não sei o que, não sei o quê, ok, mas que se fosse tratado ou se for tratado o mais cedo possível, quando ainda é uma condição de pele sensível, podemos evitar que venha a tornar-se uma pele com rosácea. Pele com rosácea em fase leve ou zonas não inflamadas, sem atuar sobre o quadro clínico. Focar no alívio, e aqui lá está, tu podes, como a Susana estava a dizer, e muito bem, trabalhar de forma ou deixar claro que tu trabalhas naquela pele com rosácea até um ponto que tu podes, que é este ponto de focar no alívio, conforto e equilíbrio da pele, não no tratamento da rosácea em si. Pode ser, mas também pode não ser. Também, se tipo, imagina, metes o LED, depois lá está. Contra resultados não há argumentos. Venha quem vier, venha a ciência, venha o periquito, tipo, I personally, I don't care. Se eu tenho uma cliente que entrou no meu gabinete, que eu tive o cuidado de não esbarrar onde eu não podia para não fazer pior. Obviamente, nós queremos ajudar a cliente, mas eu disse, olha, o que eu consigo é melhorar, é aliviar estes desconfortos. Ok, fiz este protocolo, coloquei na LED, fizemos 5 sessões de LED, estou a dar um exemplo, eu tinha tirado foto, atenção às provas, não há provas sem provas, né? Tirei uma foto e ao final de 5 sessões, aquela cliente que tinha rosácea, de facto, agora, se calhar até tem, mas não se vê, pá, não sei, desapareceu. Ok, desapareceu. Eu preciso do aval do dermatologista para dizer que eu tive esta cliente, ela chegou-me assim, eu tentei fazer o melhor que eu pude dentro dos meus limites enquanto profissional da área da beleza e chegámos neste resultado. Aquilo é um resultado real, é meu. Tipo, as pessoas podem dizer também, tu não és contabilista, não podes falar de finanças, não podes ter uma app de precificação, tu não podes falar sobre gestão porque tu não és especializada em gestão de empresas, tu não podes falar de marketing porque não és especialista em marketing, não foste tirar uma licenciatura, tu não podes falar, sei lá, whatever que as pessoas podem. Eu posso. Olha os meus resultados. Aliás, olha os resultados das minhas alunas. Eu posso. Okay? Porque contra factos não há argumentos. Pele com rosácea em fase. Pele com vermelhidão difusa, flushes, rubor facial frequente, promover frescor, acalmar e usar técnicas manuais suaves, que para ti é muito bom, que tu não gostas daquela massagem profunda, então para a pele sensível é maravilhoso. Não tens que fazer essa massagem. Pele fina, seca ou com tendência à descamação e repuxamento. Por exemplo, para mim, esta pele também é uma pele com algumas características de uma pele sensível. Eu, pelo menos, olhava para a minha pele dessa forma, tipo, está tão sensível aqui, tão repuxava e descamava e ficava horrível, enfim. Apostar na hidratação, proteção e regeneração. Pele pós-verão ou pós-exposição solar, sem camaduras, obviamente, mas reidratado, porque aquela pele que fica muito seca, né? Tipo, quase, pronto, seca. Reidratar, acalmar, desenvolver conforto e elasticidade, volta sempre à tua linha base, que será sempre aquela parte do conforto, do equilíbrio.
Pele após depilação, rosto, peeling leve ou limpeza de pele intensa. Sensibilidade por stress e estilo de vida agitado. Este aqui eu não gosto tanto, eu pessoalmente, de seguir esta linha da questão da sensibilidade por stress e estilo de vida agitado, se não entrar com a parte dos suplementos também. Porque assim, uma pessoa, claro que, óbvio, vai aliviar o stress, obviamente, e vai ajudar, ok, eu sei, mas uma pessoa que, que é muito estressada e tem um estilo de vida muito louco, ela precisa de acalmar, tipo, ela precisa de trabalhar por dentro, porque a pele dela está a ser simplesmente um espelho daquela loucura interna e tratar por fora traz um pouco de conforto e de acalmar, óbvio, mas é tão pontual que não vai ser suficiente para mudar a sua condição de pele. Então, por exemplo, a MF tem o Calm, que é um suplemento que é para a pessoa, para acalmar, tem ali verbeniano ou verdiano, agora não sei como é que se diz o princípio ativo, mas é um princípio ativo natural que ajuda a pessoa a acalmar, etc. E que não causa dependência. Então, assim, se for assim neste caso de trazer estas duas vertentes, ok. Se não, eu não gosto muito de ir por aqui, porque acho que não vai ter um impacto tão grande se a pessoa não acalmar, não é? Pele com tendência a alergias leves, a cosméticos. Não alergias, mesmo alergia ao cosmético confirmada, mas que tem reação ao cosmético. Criar experiências minimalistas com produtos suaves e bem selecionados. Como trabalhar o conteúdo sem parecer médico. Usar palavras como equilibrar, acalmar, reforçar a barreira, proteger, descongestionar, reconfortar. Ritual sensorial, momento de pausa. Para ti está perfeito este momento de pausa, está super alinhado. Pele mais presente e resiliente. Pele mais presente é muito ChatGPT, não. Pele mais presente, não. Pele mais resistente. Evita tratar, curar, diagnosticar condições clínicas específicas. Rosácea grau 2+, por exemplo, dermatite seborreica e, ele não falou, mas eu vou trazer a minha opinião, porque lá está, não sou médica, mas trato muitas condições médicas sem precisar deles. Não fales de eczema. Tu podes se houver um caso dessa marca, por exemplo, da LED, que a pessoa tem um certo eczema no rosto e resolveu com a LED, tu podes trazer esse caso e falar sobre esse caso, que a LED ajuda naquele caso, mas não foques o teu conteúdo em tratar o eczema, percebes? Ou seja, aquilo tem que ser uma consequência. E por consequência de usar esta máquina para a pele sensível, nós conseguimos resolver até um quadro que não é um quadro de beleza, é um quadro médico, percebes? Porque o eczema é uma questão interna, ok? É uma questão interna. Claro que há corticoides e claro que há coisas que nós podemos utilizar para melhorar aquela pele, para melhorar a barreira, porque é uma pele que perde a hidratação, porque ela está num estado descamativo que não é normal, então ela não guarda a hidratação, então são muito usados os cremes com petróleo e com parafinas para poder fazer uma barreira e poder ficar mais hidratada, mas isto não trata o eczema, ok? E eu fui a muitos médicos, lindos, maravilhosos, que eu adoro, os de paixão, e foi um fiasco. Eu só consegui resolver o eczema da minha filha quando eu disse, ok, eu é que sou a responsável por isto, eu vou estudar a fundo o que é o eczema, como é que isto se resolve, como é que isto se trata, vou fazer eu, e foi assim que eu consegui resolver um eczema que estava horrível. A miúda não conseguia dormir com comichão. Enfim, aqui na América, 85% das crianças têm eczema. E aqui o que não falta são médicos. Estranho, não é? Enfim. Como trabalhar o conteúdo na exemplo de posicionamento, especialista em devolver conforto e equilíbrio à pele sensível, com rituais de limpeza profunda e cuidados regeneradores que respeitam o ritmo natural da tua pele. Gosto desta linha de raciocínio que tu podes seguir, seja nos conteúdos, no final das legendas. Uma coisa que vocês também podem fazer que ajuda muito nos conteúdos, também tem-me ajudado muito, é criar algumas legendas padrão que trazem o vosso posicionamento, que tocam nos pontos que vocês querem tocar, nas dores que eu resolvo, como é que eu resolvo, o meu protocolo, e no final podes terminar com esta frase de fecho e frase de posicionamento, que isto é uma frase de posicionamento, e usar sempre a mesma legenda, por exemplo. Tu podes usar sempre a mesma legenda nos teus conteúdos, não precisas estar sempre a usar legendas diferentes. Porquê? O que é que nós queremos? Se aquela legenda está a bater nos pinpoints que nós precisamos e está boa, o que tu vais mudar é os conteúdos. Vais mudar o ângulo dos conteúdos. Umas vezes é um estudo de caso, umas vezes... Então, se tu já fizeste um carrossel e já trouxeste a informação que era para trazer no carrossel, a legenda é sempre aquela legenda que bate naqueles pinpoints, que acaba naquela coisa, que termina com uma CTA qualquer. Se tu tens esta pele e queres encontrar conforto, entra em contacto porque nós podemos ajudar ou porque eu posso ajudar. E é sempre aquilo. Simplifiquem a vossa vida, padronizem o conteúdo para que vocês possam ter mais volume de conteúdo. Isso é uma coisa que eu tenho feito e que me tem ajudado muito.
padronizar legendas, ok? Tá bem, Eu. desculpa. Isso tudo estás a falar, eu revejo-me um bocadinho, até porque é assim, eu acho que hoje em dia nós temos um excesso de informação, que se vai traduzir ou seja, tu acabas por ficar desinformada, porque Exatamente. sabes, pronto, é isso que eu noto. Eu faço vários cursos e eu tenho uma formadora que disse uma coisa, tenho outra que diz outra, e tu ficas naquela, eu vou-me acreditar em quem? Eu não me acredito em ninguém. Eu trabalho muito com raciocínio lógico e para mim os meus conteúdos têm que ser baseados na minha lógica. Por exemplo, todos nós sabemos que há 4 tipos de pele, para mim não há. Para mim, cada pele é específica. Eu posso ter uma pele, eu tenho uma pele mista, eu tenho uma pele sensível, eu tenho uma pele reativa, eu tenho tudo e mais alguma coisa. O que é que eu tenho que o que é que eu faço? Nestes casos, tu tens que direcionar o tratamento para cada problema em específico. Por exemplo, a Angélica estava a falar no verão que tem muita oleosidade, mas depois fica seca. Nós não deveríamos aplicar o produto para a zona que nós temos T mista, por exemplo, não devemos aplicar o mesmo creme, por exemplo, na bochecha. Uhum, Deveríamos tratar com outro produto. Pronto. exatamente. O problema é como é que nós vamos fazer a cliente fazer isto. Eu uso muito o skincare cycling, que é, por exemplo, à noite, que é quando tenho mais tempo, eu utilizo vários ativos específicos para as condições da minha pele. Ou seja, eu hoje aplico o ácido hialurónico, amanhã já estou a aplicar o niacinamida, percebes? Ou seja, eu dou tudo à minha pele em dias separados, ou seja, ela consegue absorver muito melhor do que estar a pôr sérum, creme de olhos, este sérum, aqui. Estás a entender? Porque eu lá está, Uhum. eu sou apologista de ter muita coisa, porque eu acho que a pele vai chegar a um ponto, tu vai asfixiar e não te vai conseguir fazer penetração nenhuma. Agora, eu sou muito apologista que nada adianta tu tratares no exterior se não te traz no interior. Uma pele extremamente seca. Podes pôr o melhor creme do mundo com a melhor formulação química. Se não bebes água, minha querida, esquece. A tua pele seca vai continuar a ser seca. E é este nível de educação que eu acho que nós temos que passar para as pessoas. E acho que a Angélica, eu já percebi que a Angélica tem mesmo muito gosto e acho que ela, se trabalhar um bocadinho mais e acreditar um bocadinho mais nela, porque eu acho que é isso que ela tem. Ela não acredita nela e tem medo do julgamento dos outros. Olha, vou falar português correto, que é a moda do Porto, caga nisso, porque falo, olha, eu digo muitas vezes, opa, bem ou mal falem, é sinal que eu incomodo muita gente. Agora, não tenhas medo, opa, dá a tua opinião, tu tens resultados teus mesmo, partilha as pessoas, a conexão maior que tu tens com o teu público é tu seres tu mesma e não falar só porque aquele diz que é assim, não, partilha mais a tua opinião, faz-te ouvir mais, porque eu acho que isso pessoas compram de pessoas, não compram de conteúdos bonitos e percebes? Eu acho que eu falo isto por experiência própria, eu já conversei com a Ana, eu tive uma farmacêutica formada em dermocosmética a trabalhar no meu espaço e as minhas clientes queriam fazer as limpezas comigo e não com ela. E eu já estou parada há muitos anos e neste momento tenho uma agenda já completa com limpezas de pele a cobrar 80 euros. E eu já estou parada para aí há mais de 15 anos. Por isso tudo é possível. E E, esta é a e- minha confiança que eu dou às clientes, é esta proximidade, e as pessoas sabem que eu trabalho muito, para mim a verdade é sempre a base de tudo. Lógico que eu trabalho para ganhar dinheiro, mas esse não é o meu intuito final, é realmente ajudar e fazer uma transformação na vida delas. E por isso eu consigo vender tudo e mais alguma coisa sem precisar de mentir ou, percebes? É muito por aí. Isso até me traz aqui a outra questão que eu ia dizer, que era, não tentes, tu e todas que estão aqui, porque tu não és a única que sente esse receio de partilhar conteúdo e trazer a sua opinião e a sua visão do mundo, etc. Não tentes trazer, trazer os conteúdos, claro que nós temos que passar uma certa autoridade, mas não tentes trazer os conteúdos como se tu já fosses uma autoridade. Partilha o que tu estás a viver na fase em que tu estás a viver, porque tu vais te tornar a autoridade juntamente com a audiência. O que é que muita gente espera para fazer? Já estar 100% confiante, já ter todos os resultados e já ter feito todo o processo e já ser uma autoridade para começar a partilhar. Só que isso desconecta as pessoas do processo, porque há um processo. Então, partilha esse processo, tipo, traz a história. Até aqui,
eu trabalhei no geral, com peles, não é? Como um todo, no geral, mas agora eu passei por esta situação nananana, e eu decidi que a partir daqui para a frente eu vou focar em pele sensível. Então eu estou. E porquê? Porque tu aí tu consegues partilhar a jornada. Estás a estudar, por exemplo, sobre pele sensível, por qualquer coisa, um curso, whatever. Tu consegues partilhar e reforçar o teu posicionamento. Mais uma vez, a estudar sobre esta pele incrível, que é tão pouco explorada, e que eu vou trazer cada vez mais e melhores soluções para ela. Ah, esta vontade de trabalhar com peles sensíveis foi por nananana. No mês passado fui a uma formação em que falaram muito sobre a questão da pele sensível, tem esta linha assim assim, falaram muito da questão das peles pós-cancro ou pós-tratamentos de pessoas com cancro. Nós sabemos que é uma condição cada vez mais, enfim, presente, não é? Quanto mais médicos temos, mais cancro temos, estranho, mas enfim, continuamos na saga da vida hoje em dia. Eu decidi e eu comecei a usar esta linha, a minha pele ficou, e tu já partilhaste uma vez isso, que eu lembro-me de ver, adorei esse conteúdo, lá está, porquê que eu adorei esse conteúdo? Porque foi muito orgânico, muito verdadeiro, muito do momento, tipo, man, e eu sei que tu não usavas os produtos antes, portanto eu também tenho contexto, então obviamente que eu já conecto ali coisa diferente, mas a tua pele estava ótima, estava reluzente, mas eu estava só a partilhar. Tipo, a partilhar o dia a dia, estás a perceber? Então, tipo, não tentes, porque às vezes nós queremos provar que somos uma autoridade e isso bloqueia-nos, porque nós sabemos que ainda estamos no processo de aprendizagem, que é ok, que é normal, que toda a gente, eu também ainda estou a aprender sobre negócios, eu estou a aprender enquanto estou a fazer com vocês, eu sei muita coisa que posso ajudar outras pessoas, sei, eu também ainda tenho muita coisa para aprender, só que eu não me bloqueio nisso. Eu vou usando dos resultados que já tenho, ou dos conhecimentos que já tenho, ou das experiências que vou vivendo para. Então, por exemplo, este ano que passou, eu estudei muito sobre negócios bilionários aqui dos Estados Unidos, porque eu decidi que quero ter um negócio milionário, então preciso de estudar com essas pessoas e desses negócios para que eu consiga, não é, entender o que é que eles fizeram para lá chegar. Eu não vou esperar ser milionária para trazer os ensinamentos que eu estou a aprender. Eu não vou esperar ser milionária para dizer que eu estou nesse processo, estou nesse caminho. Então, neste momento, o que eu estou a fazer com a minha audiência, sem que as pessoas se apercebam, mas é isso que está a acontecer, elas estão a acompanhar o meu caminho, a minha evolução para o milhão. Assim, falando de parte financeira, mas depois há a parte do impacto, porque eu também não estou só à procura do milhão. Eu quero e estou, efetivamente, a transformar o mercado da beleza em Portugal. Bem, e vocês estão a acompanhar, inclusive eu hoje recebi uma mensagem interessante da Vivi, que ela disse, eu nem lhe respondi, mas que vem muito de encontro a isto que eu vos estou a dizer. Porque as pessoas sentem, quando nós estamos a partilhar a jornada, amiga, acho que estás a fazer um ótimo trabalho. Não, qualquer dia estás a fazer dinheiro só de respirar, e eu acho isso incrível. Estou a adorar ver a tua evolução. Então repara, ela sente uma evolução. Porquê? Eu estou a partilhar a evolução. Então partilha também. Partilha que estás nesse processo. Porquê é que estás nesse processo? O que é que descobriste de novo? Partilha esse teu medo de cair na parte do médico e que estás à procura de encontrar as palavras certas para falar com essa pessoa que tem essa dificuldade sem cair no parte médico. Se alguém pede à tua audiência que participe. Alguma de vocês aí conhece uma dermatologista maravilhosa para que eu possa entrar em contato e fazer uma parceria? Por exemplo, o que eu fiz ontem, mandei o dossiê lá, não é? O vosso dossiê, que nós estamos a desenvolver mais para abrir para todas, não é? Ok, qual é que é a vossa opinião? O que é que podemos melhorar? Qual é que é o nome que vocês acham que faz sentido para vocês? Tipo, I don't know. Tipo, I don't know. E tipo, I don't need. Because it's not, não é para mim. Eu não vou usar. Quer dizer, claro, eu tenho o meu, mas o meu é específico do meu tipo de negócio, que é diferente do vosso negócio neste momento. Então, quem é que são as pessoas que precisam que o nome seja bom e que fale como vocês? Então, assim, se eu tenho essa audiência, que eu não vou usar? Tu, a mesma coisa, fala com as tuas clientes. Conhecem alguém que é ótima, maravilhosa? Vai aumentar o teu engajamento, as pessoas vão se sentir parte pertencentes dessa construção. E quando tu daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos chegares e disseres assim, vocês não vão acreditar. Nós vamos abrir a nossa clínica especialista em pele sensível e vamos ter uma médica lá uma vez por semana. Estou a inventar já aqui, Ana, eu sou muito bold, né? Não sei o quê, com uma médica que nós fizemos uma parceria, que trabalhamos já há 3 anos juntas e que não sei o quê, e ela vai fazer a parte dela e vamos ter uma nutricionista que vai fazer a parte da suplementação, ou uma naturopata, ou sei lá, whatever, né? Porque o mercado vai caminhar para aí, para a naturopatia, vai caminhar para aí, para o mais holístico. Então, já a pensar no futuro, vamos ter aqui uma naturopata uma vez por semana e os nossos protocolos de rosto vão ser feitos em conjunto com dermatologista, profissional da beleza e naturopata. A pessoa vai ver uma evolução, porque ela viu a Angélica lá atrás, há 5 anos atrás, a estudar sobre a pele sensível como uma louca. Então tens de te tornar obcecada com o tema e não ter medo de partilhar o tema.
isso é que te vai trazer a autoridade, é essa partilha, está bem? Trouxe alguma clareza ou trouxe ainda mais confusão? Trouxeste os dois. Ok, mas é assim, a ordem só vem do caos. Portanto, primeiro tem que haver caos para haver ordem. Então está tudo certo. Pronto, Ai, mas sim, acabo já aqui por ter aqui algum. algumas ideias, Exatamente, há aqui um caminho uma para linha. seguir, mas sim, Isto aqui é como a terapia. Tipo, a terapia quando tu fazes naquele dia ficas tipo assim, ai, que chapada, like. E aquilo parece que não fez nada, mas depois dali uma semana, duas, aquilo tem um impacto do caneco. Pá, que tu ficas assim, fogo. sim, Olha, mudei a minha maneira de pensar e nem dei conta. Quando é que isto aconteceu? Eu, pelo menos, estou a passar essa fase. Eu estou assim. Chega à terapeuta, então, Ana, sai, olha, mudei isto. Mas nem sei como é que aconteceu. Mas quer dizer, já estou há meses na terapia, né? Então, assim, aconteceu porque estou num processo terapêutico. Mas é muito isto, o conteúdo é igual. Mas é tipo, tenta ao máximo, eu sei que é difícil, mas tenta ao máximo trazer leveza para o processo e partilhar o processo que está a uhum, acontecer. Ok? E até pode acontecer, tipo, sei lá, claro que depois depende sempre da forma como nós partilhamos, mas imagina que aconteceu um problema, ok? Um erro não um erro de falta de profissionalismo ou de cuidado. Pá, agora não consigo pensar numa coisa específica, mas às vezes há alguns erros que acontecem que nos ensinam muito e que partilhar esse erro às vezes é bom. Tipo eu, por exemplo, uhum, um erro, não foi um erro, mas uma coisa que eu vou começar a partilhar muito quando lançarmos agora a nova academia, porque vai fazer sentido com essa narrativa da nova academia. Nós vamos lançar por níveis, né? Vão ser 3 níveis, e o terceiro nível vai ser todo focado em braço de negócio de monetização de conhecimento e produtos digitais, não é? E para eu conseguir vender esse nível, eu vou trazer muito a narrativa de que quando eu decidi monetizar o meu conhecimento, transformar todo o meu negócio e a minha carreira 100% para a parte da formação, eu esbarrei com uma coisa que eu não fazia ideia. Tipo, eu literalmente bati com a cabeça na parede, porque eu era muito boa a vender, um pouco aqui à semelhança da Susana, eu era muito boa a vender de forma muito leve, porque eu era ousada, eu dizia aquilo que pensava, tal como digo hoje, até mesmo que seja polémico, eu nunca me importei com isso, sempre tive muita confiança nesse sentido, então, como eu transmitia as coisas com muita verdade e com aquilo que eu realmente eu gosto muito de estudar, estudava muito e tinha ali muito conhecimento, eu vendia muito bem as clientes, eu fidelizava bem, não sei o quê. Então, o que é que eu pensei? Quando eu for dar a formação, isto vai ser. Tipo, eu também vou ter a mesma boldness e a mesma. O que é que aconteceu? Vender formação e através do digital não tem nada a ver com atender clientes. Tipo, nada. Ou seja, eu lancei o meu curso e vendi um. Foi péssimo. Foi tudo péssimo. Abri a minha primeira mentoria, vendi zero. Tudo péssimo. E quando eu esbarrei com isso, foi aí que eu aprendi, na verdade. E foi aí que eu fiz o quê? Eu podia ter feito o quê? Como foi péssimo e foi difícil, eu vou desistir, porque isto é horrível. Tipo, não dá, né? Só que não, porque eu sou teimosa. Eu disse, não, eu vou ter que aprender como é que isto se faz. Eu vou ter. Então, eu entrei a fundo na questão dos negócios digitais, estratégias, gestão. Foi assim, investi milhares e milhares e milhares de euros, queimei pestanas a estudar e a testar e a tentar, não é? E pronto, já lá vão 5 anos. Mas eu vou trazer muito essa história, porque repara, foi um erro ou foi um problema que eu esbarrei, mas que foi esse erro que me trouxe até onde eu estou agora. Então tu também pode acontecer isso, haver algumas coisas que vão ser erros, tipo que tu achavas que, sei lá, eu não consigo pensar no teu caso, que é um caso um bocadinho mais sensível, mas certeza que isso vai acontecer. Tu vais barrar ali com algumas questões, alguns problemas que pode fazer sentido tu partilhares como um conteúdo, tipo, porque olha, o que é que eu aprendi deste erro que eu cometi? E que no fundo também te vai trazer autoridade e também te vai trazer confiança. Tipo, man, ela errou, mas ela foi atrás de conseguir perceber e conseguiu ultrapassar aquela coisa, que foi o meu caso. Tipo, ok, foi horrível o meu início aqui na formação digital, mas eu superei e agora eu estou a fazer vendas todos os dias. Pá, não foi do dia para a noite, não foi. É difícil. E hoje eu consigo fazer vendas todos os dias porque eu tenho conhecimento acumulado destes 5 anos que eu agora consigo aplicar, ok? Mas quando eu trouxer essa história, vai conectar, percebes? E quem estiver no mesmo ponto que eu estava naquela altura, de esbarrar com essa dificuldade, vai dizer: Uau, ela sabe como me ajudar porque ela passou por aquilo. Então tu também podes tentar trazer isso porque gera muita conexão, está bem? Pronto, dito isto, espero que tenha sido muito útil também para as outras, aqui a parte do conteúdo e, sobretudo, de desbloquearem esse medo, de usarem a jornada e partilharem a jornada do que está a acontecer. Eu digo várias vezes a vários de vocês: eu não vejo a loja, eu não vejo o espaço, eu não vejo o que é que está a acontecer. Fizeram mudanças, estão a fazer um rebranding, não partilharam nada. Ninguém viu, ninguém sabe. Quem não sabe não gera nada, ok? Um, então, assim, partilhem a jornada com as pessoas, digam o que é que está a acontecer. Não é tudo, mas alguma coisa do dia para que a pessoa sinta. Por exemplo, aqui a Susana, eu sei que é um caso particular, porque ela já tem muita
clientela fidelizada, ela já tem pessoas que já queriam que ela fizesse limpeza de pele, ela já tinha lista de espera, então, tipo assim, ela não está em fase de captação propriamente para esse serviço. Ela quer fazer uma transição de carreira, então, também para ela não faz sentido nesta fase produzir muito conteúdo à volta de, mas ela poderia ter partilhado esta. Ela já começou aqui um pouquinho, ali uma coisinha ou outra que eu já vi, mas ter partilhado esta questão da transição para as limpezas de pele, porque ela estava muito focada nas unhas, com a questão da imersão em pó e da linha natural e tudo mais, mas agora ela começou a atender rosto, ela quer fazer aqui uma dupla transição, tipo uma transição daquilo que atende no gabinete e uma transição da parte da carreira em si. Ela pode trazer essa jornada, trazer as pessoas nessa jornada. Estamos a preparar o gabinete para o que vai acontecer aqui daqui para a frente, que vai ser uma nova fase. Até aqui, este foi o nosso local de eleição, não é? A mesa, tipo das unhas, e a partir daqui, a partir de não sei quando, nós vamos dividir as águas, nós vamos estar 50% aqui, 50% aqui, estão prontas. Quem é que adivinha o que é que vai acontecer? Agora ela já começou, mas vamos imaginar que era antes. Ela podia ter partilhado esta. Então é muito olharem para aquela audiência que está ali não tanto ou não só como potenciais clientes, mas também como amigas, entre muitas aspas, que estão a acompanhar a jornada e que por acompanhar a jornada depois acabam por se relacionar com vocês e depois querer ser atendidas por vocês ou, enfim, por exemplo, a Susana aqui, quando ela começar a fazer. Ela será muito interessante no teu caso, Susana, será muito interessante partilhar essa jornada, partilhar essa decisão, partilhar o porquê, caso vás usar este perfil que tens neste momento para, quer dizer, pode usar e depois abrir outro, mas partilhar um pouco essa jornada, dessa decisão. Tipo, eu estou na área há 25 anos, foram 2 décadas, a compilar muito investimento em informação, muito conhecimento, e cheguei ao ponto de me aperceber que conhecimento que fica parado não gera nada. Então eu tenho tanto que eu posso agregar, não é? A quem vem depois de mim, porque nós não vamos ficar cá para sempre, eu digo sempre isto, não é? Isto vai passar, é só uma fase transitória. Então, assim, quem vem depois de mim tem tanto que pode beber do meu conhecimento que eu decidi, para além da entrega que faço às minhas clientes enfim, dos resultados que tenho com as minhas clientes, também impactar as minhas colegas. E não precisa de ser, ok, compra o meu curso. Não! Partilha a jornada conforme vai acontecendo. O meu curso que mais vendeu, a primeira vez, que foi assim um boom que eu disse, uau, isto funciona. Quer dizer, já sabia que funcionava antes, mas foi tipo, uau, calma, isto funciona mesmo. Foi a limpeza de pele premium. E ele vendeu muito porquê? Exatamente porque eu partilhei a jornada. Eu não sabia muito bem o que eu estava a fazer, eu só partilhei porque de facto eu estava a criar aquilo naquele momento, estava grávida e eu acho que quando eu fico grávida, ou enfim, eu fico ainda mais bold, porque eu estou tipo, só eu é que importo, só esta criança é que importa, e eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de nada. Então eu fico super loba e super. Então, como eu estava muito nessa fase, eu estava a partilhar muito. Eu vinha para o story e dizia, vocês não vão acreditar, hoje eu gravei mais uma aula de limpeza de pele premium, eu decidi criar este curso porque vocês me pediram, porque foi realmente a verdade, foram as minhas alunas que me pediram aquele curso, e o que nós vamos falar no limpeza de pele premium não vai ser só da técnica, também vamos falar um pouco da técnica, mas vai ser mais de como melhorar o serviço para que a limpeza de pele se torne uma porta de entrada, porque era assim que eu a vendia, era assim que eu acreditava nela, e eu mal posso esperar para partilhar com vocês. E como eu andei ali naquilo, sem me aperceber do que é que estava a fazer, quando eu abri, eu fiz tipo 30 vendas em 24 horas. Foi uma cena assim bizarra. Eu fiquei tipo, como assim? O que aconteceu? E quando eu fui olhar para trás e perceber, mas o que é que eu fiz de diferente neste lançamento que eu não tinha feito nos outros? Eu partilhei a jornada. Foi a única coisa diferente que eu fiz. Partilhei a jornada toda, quando estava a criar o e-book, o que é que ia no manual de apoio, o que é que eu tinha pensado naquele manual, que eu ia clicar os links das coisas que eu ia falando no curso, tipo as coisas, pronto, que eu falava, a manta vibratória, não sei o que, whatever. Eu fui uma delas. Olha, uau, não fazia ideia, Sofia. Não fazia ideia. Então, já viram? Funcionou. Funcionou e foi assim. Eu partilhei sem grande expectativa, não fazia ideia que ia vender daquela maneira. E vendeu. Então façam isto, vão partilhando. Quando chegar o dia em que, agora pronto, chegou a hora, vou abrir este curso, ou sei lá, whatever. Vocês já vão ter as pessoas prontas para comprar, porque elas já ouviram aquilo tudo, já sabem aquilo tudo e já sabem se é para elas ou se não é para elas e chegam e pronto. E compram ou não, caso não faça sentido para elas. Pronto, dito isto, alguém tem alguma outra pergunta que queira? Nestes 10 minutos que nos faltam. Não? Estamos esclarecidas? Ontem estive com a Carla em sessão individual, foi muito bom, muito positivo,
falámos muito sobre a questão. Aliás, Carla, parabéns. Eu já vi a tua mensagem, eu não te consegui responder, mas mamá, dormiste ontem, Carla. Dormiste, ai, ninguém diria. Eu sugeria que a Carla vai passar para a fase de começar a contratar equipa, enfim, passar por esta fase difícil que é delegar e liderar, e eu disse-lhe que seria interessante, se calhar, criar um formulário para as candidaturas, porque vocês sabem que eu sigo aquela linha de que quem tem que sentir que é uma oportunidade é a técnica que vem para o espaço e não o contrário, né? Não somos nós que precisamos dela, ainda que precisemos, é ela que precisa de nós e da nossa estrutura, e então eu disse, olha, se calhar seria interessante fazermos um formulário para ser mais, não haver barreira nas candidaturas, não é? Vai haver barreira na entrada, que ela é que vai definir as barreiras, obviamente, mas não haver barreira nas candidaturas. Queremos o máximo de candidaturas, é como os clientes, queremos o máximo de leads para depois filtrar só alguns. As candidaturas é a mesma coisa. E ela, isto foi ontem, tipo, já super tarde, eram 9 da noite, 10h30, ou quase 11, e ela hoje já mandou o formulário, tipo assim, Ana, podes dar uma vista de olhos no formulário, incrível, muito rápida. Boa, Carla. Ok, se não têm mais nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui para a Susana em específico. Oh, Susana, hoje peguei-te de ponta. Que é em relação à questão do e-book, como é que estamos? Olha, eu acho que se estiver a contar bem, eu já fiz para aí 5 ou 6 e-books. Ok? É aquilo que eu te disse, o meu perfeccionismo neste momento é o meu maior bloqueador. Pronto, neste momento parece que encarreirei porque assim, ó, ou tenho demasiada informação que eu acho que não vai ser útil para a maioria das pessoas, hum, ou então está muito vago, e depois foi aquilo que eu te disse, eu queria criar algo que te desperte a vontade de saber a cada página que tu vês. E então estou a utilizar muitas imagens. Estou a criar imagens, não estou a procurar imagens em lado nenhum, estou a fazer mesmo imagens minhas, entre aspas, né, com a ajuda da Uhum. inteligência artificial. Mas é assim, acho que estou a conseguir chegar àquele quase ao fim, pronto. Opa, mudei um bocadinho a minha parte da minha apresentação, pus um bocadinho não tão extensa, mas mais direta, mais concisa. E depois estou a pensar no fim do e-book, deixar assim uma coisinha no ar, possivelmente para outro serviço que provavelmente já estou a pensar em lançar a seguir, que é a consultoria personalizada, ou seja, mesmo online. Pá, pode ser estudar a tua pele e ver o que é que tu precisas, pode ser fazer uma leitura de todos os rótulos dos produtos que usas para ver se efetivamente correspondem às tuas necessidades ou não. Pronto, vai muito ligado a isso e assim, pronto, acho que tendo o e-book como base, acho que é uma porta de entrada para outro serviço. Pronto, como sabes, eu quero deixar de trabalhar em salão e viver mais da parte digital. E depois, pronto, pensar realmente em criar formações para ajudar outras colegas a conseguir aquilo que eu consegui, porque lá está, também não vou ser imensa e acho que vale a pena deixar ficar o meu legado cá, não é? Ok. Ok, aqui o que está a faltar nessa construção, em relação a esse serviço, tu já sabes o que é que eu acho, que eu já tinha dito que não fazia sentido lançar esse e-book sem um serviço nesse sentido, ou sem um passo após, não é? E eu acho que esse passo após é o passo que faz sentido depois deste e-book que tu criaste. Acho que é uma lacuna no mercado, a Sofia também está a entrar um pouco nessa parte, que eu acho muito interessante. E que eu acho que falta muitíssimo e que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, cada vez mais. Então acho que sim, deves já pensar nisso com muita seriedade, tipo, porque assim que lançares o e-book para poderes já ir tentando fazer ali uma prospecção ativa realmente desses clientes, percebes? Tipo, essas pessoas que mandaram as mensagens, ou os e-mails, aliás, tu poderes entrar em contacto uh, e entrares em contacto e sugerires esse serviço. O que eu ia dizer, o que está a faltar é uma data limite. Pois está, eu sei. Eu ando a falhar muito nisso. Que era o que eu já tinha dito, está a faltar uma deadline. E se não está a sair e está-te a dar tempo para perfeccionar, porque tu não tens uma Exatamente. data limite. E mais, É, porque não tens uma data limite e porque não é só ter uma data limite. Tu tens que ter uma data limite e tens que a divulgar publicamente. pois tem. Tu tens que ter esse compromisso com a tua audiência, porque se tu não fores de falhar à tua palavra, tu não vais conseguir não lançar nesse dia, mesmo que esteja mal, mesmo que esteja mais ou menos. E tu vais rezar, tu vais lançar nesse dia, e se estiver mal, na tua perspectiva, né? Que não vai estar, obviamente, mas
tu vais lançar e vais rezar para ninguém se inscrever. Mas vais lançar, porque essa é a barreira que está aí. Tu tens que mandar isso para fora. Porque enquanto não mandares isso para fora, tu não vais conseguir melhorar o que tiver mal. Eu já estou a ser super pressionada por ti, pelas minhas próprias clientes. Aliás, eu estou a pensar em fazer a versão mesmo física desse e-book, porque eu tenho muitas Não clientes. fujas, não, tu estás a fugir. Porque os Não, clientes já confiam em ti, porque se tu fizeres o físico, porque o que é que vais fazer agora? Epá, mas se calhar eu podia já fazer o físico primeiro. Mas também as minhas clientes já confiam em mim, eu já dava a elas primeiro, eu via o que é que elas achavam e depois eu lançava no digital. Tu estás a fugir, tu podes fazer isso, podes e deves, ótimo, adoro, perfeito. Essas clientes que não estão no digital, imprime e mete isso com uma capa dura e melhora para ficar ainda melhor e faz um livro, que essa é outra. Estou ansiosa para lançar um livro na nossa área, tipo assim, só há um livro praticamente em Portugal, de uma esteticista e é brasileira, quer dizer. Tipo assim, vamos começar a escrever livros, vamos começar a documentar o nosso conhecimento, vamos começar a deixar o nosso legado, porque a digital fica, ok, claro que fica, obviamente, o nosso impacto principalmente, mas os livros é aquilo que fica para sempre, a menos que haja uma inquisição e que eles queimem os livros. Fora isso, os livros é o que fica, né? Mas, claro que sim, imprime, faz um material bom, bonito, whatever, ok. Mas isso não tem nada a ver com o que eu perguntei. Tens que ter uma data para lançar isso no digital, porque senão tu vais passar meses, vai passar, e quando tu fores lançar, esse e-book já não vai fazer mais sentido. E não é que não vai fazer sentido que ele não esteja bom, já não sim, vai sim. fazer mais sentido para ti, porque tu já avançaste na tua consciência. Porque cada vez que tu vês uma aula ou whatever, tu avanças um pouquinho na tua consciência. Aquilo que tu fizeste para trás já não está mais suficiente. Mas aquilo que tu fizeste para trás estava suficiente para quem não tem consciência nenhuma, que era quem nós devíamos estar a fazer. Só que como a gente não consegue pensar com a cabeça do outro, pensamos com a nossa, nunca vais sair dessa roda. Tens que ter uma data, então, para terminarmos a sessão de hoje. Data, preciso de uma data para quando é que isso vai sair. Quando é que isso vai sair, como é que vai ser enviado para as pessoas, qual é que é o caminho que o lead vai fazer, portanto, vou partilhar no Stories, vou partilhar no feed, vou colocar um link, a pessoa vai clicar, ou a pessoa vai só responder eu quero e eu vou pedir-lhe o e-mail e vou enviar por mensagem, por e-mail. Whatever, não interessa como é que vais entregar, mas qual é que é o caminho que vai seguir para chegar ao cliente. Podes já começar a preparar esse novo serviço e deixar lá na caixa de entrada e se quiseres depois diz-me para eu ir lá ver. Aliás, na caixa de entrada não. Na parte do planeamento, nós temos lá um modelo de criação de novo serviço autoral. Tu vais, não sei se sabes como é que se abre os modelos. Olha, eu vou ser sincera, eu ando a fugir. Sabes, que é muita coisa ao mesmo tempo, sabes? E Muita eu coisa. estou naquela altura que é assim, eu estou aqui e tenho este caminho, tenho este, eu não sei por qual é que é de me decidir. Mas é em tudo, não é só nisto, está a ser em tudo. Esse é o problema de ter muitos caminhos. O que tu tens Pois que é. fazer aí é cortar caminhos. Literalmente, mesmo que dou, vai doer. Vai doer. Porque eu querias poder ir para ali, só que tu és só uma, então como ainda não dá para dividir, tu vais ter mesmo que cortar caminhos. Então, como dá para cortar a ti, vais cortar os caminhos. Vai ser difícil, para mim foi extremamente difícil quando eu tive que cortar o caminho. Ainda é difícil, na verdade. E é tão difícil que eu nem falo disso em terapia. E a minha terapeuta sabe, isso é um tema que eu vou falar um dia quando eu estiver pronta. Não estou pronta ainda porque eu tenho logo vontade de chorar. Mas o caminho em que eu falava muito sobre partos e amamentação e, enfim, bebés e nananã, eu criei um curso sobre partos, o quão louca eu sou, né? E eu deixei de falar sobre isso porque isso me fazia mal e ainda faz, e porque eu tinha que focar, basicamente. Mais ainda do que me fazia mal, eu tinha que focar, porque eu não conseguia nem crescer um, nem crescer o outro. E quando eu assumi essa dor e deixei aquele outro caminho, que ficou lá. Tipo, talvez quando eu tiver 50 ou 60 anos, talvez eu volte a falar nisso, não sei. Mas foi quando o meu negócio cresceu. Porquê? Quando tu focares numa coisa, tu vais ver que essa uma coisa vai abrir 50 caminhos dentro dessa uma coisa. Percebes? Repara, se tu vieres para essa parte, quero nem monetizar aqui mais no digital, não sei o que é o resto, mas vou agora esquecer o resto. Tu já tens o produto de entrada ou isca para tratar. Já tens o produto a seguir para tratar. A captação para vender. Os conteúdos para fazer. As narrativas de stories para criar. Sei lá, o produto físico do digital para imprimir e para diagramar, porque é uma diagramação diferente quando vamos fazer uma impressão do que quando vamos. É diferente, ok? Vou fazer. Repara, só nesta coisa tão pequena, entre aspas, abriram-se já 5 caminhos. Se tu tens 3 ou 4 coisas que vão abrir vários caminhos dentro delas, tu não tens só 5 caminhos ou 3 ou 4, tu tens esses mais os 20 que se vão abrir de cada um deles, estás a perceber? Só que não se abrem porque tu não consegues focar em nenhum deles. Então tu Pronto. vais ter que Olha, escolher. fica aqui para toda a gente, o e-book vai sair a 4 de fevereiro. Pronto, se eu daqui até 4 de lá tenho fevereiro. de fazer tudo
Opa, vou aproveitar esta semana que tenho pouca marcação, não vou fazer mais marcação nenhuma e vou tratar disto tudo. Perfeito, é isso mesmo. Então, bora, 4 de fevereiro, estão aqui vocês de prova, vamos todas cobrar. 4 de fevereiro, se não Inspecionem-me sair, todas. exato, se não sair, vai ser apedrejado em praça Também acho pública. que sim. Porque depois é assim, quando nós nos comprometemos, claro que aqui é público, é diferente, não é? Tem o peso da tua palavra, que vai ficar manchada caso não saia, não é? Claro. Mas tu também deves pensar numa consequência, caso tu não faças público e queiras fazer só para ti, que eu não aconselho porque não funciona, mas enfim, se fizeres só para ti, tu tens que colocar uma consequência para ti se tu não fizeres aquilo. E tem que ser uma consequência má, uma coisa má mesmo. Tipo, isto é péssimo. Se eu não fizer isto, eu vou sofrer isto, vou fazer isto a mim mesma, vou. Não sei o que é que eu vou fazer, tens que uma coisa má para ti, né? Para que tu tenhas tanto medo, porque nós somos assim, a gente trabalha, é um desejo muito grande, muito ardente, ou um medo muito grande. É só assim que a gente funciona, o ser humano, né? O teu medo daquilo tem que ser tão grande, tu dizes, não, isto tem que fazer acontecer, que é para eu não ter que passar por aquela coisa que para mim é um medo, que eu não quero passar, né? Então pronto. Basta falhar com a minha palavra. Esquece. Pronto, então eu também sou assim. Eu se me comprometer publicamente, pronto, tenho que fazer só porque comprometi-me publicamente e agora não posso falhar com a minha palavra. Mas se for para mim Olha, e mesmo, eu vamos falho. naquela. E é naquela, olha, vai como tiver, é o que tiver que ser, e é assim, é o meu primeiro, vai ser o meu ensinamento, e daí vou tirar as melhores ilações para fazer melhor no Exatamente. próximo. Exatamente. Né? Olha, eu lancei a academia há um ano e vou mudar tudo. Sabes o que é tudo? Tipo, uma ponta até à outra vai ser tudo mudado. Pá, lancei como sabia, como dava, como podia, Exato. teve resultados incríveis, mas também teve montes de erros e montes de problemas aqui pelo meio. E Pronto, agora aprendi, faz agora vou com que isso melhorar. deu para melhorar. Os erros Pronto. fazem-nos melhorar, não é? A gente não aprende sem errar. E depois vou melhorar e o que é que vai acontecer? Vou cometer uma série de outros erros. Depois daqui a um ano vou gravar tudo outra vez. Está-se bem. Odeio isso, adoro ler sobre tudo. E na estética não se encontra nada em português, só de fora em inglês. Arranja-se também, graças ao ChatGPT, que recomenda. Sim, exatamente. Não há nada, só há português do Brasil e lá no Brasil, difícil de trazer para Portugal, caro, que eu já procurei literatura para, porque eu queria, quando eu estava na parte da técnica, lá está, eu sempre fui muito obcecada. Eu quando estou em alguma coisa sou obcecada e quero aprender mais, e não sei o quê, e eu queria comprar livros físicos sobre as condições, sobre a pele, etc., como a Angélica estava aqui a falar, e pá, não encontrava nada. Não encontrava nada, não há. Simplesmente não há. Então, assim, se não há, é que isso, eu penso assim, né? Quando eu quero, por exemplo, a Academia EG nasceu porquê? Para mim, o que devia haver era isto. Ah, não há. Vou criar. Olha, estás a Pronto. dizer para eu escrever alguma coisa, não, Ana? Exatamente, estou. Não, estou a dizer primeiro que tens que ficar obcecada com o tema, tens que ir a fundo, que tens que testar, que tens que errar, que tens que não sei o quê, depois dizer assim, uau, já percebi esta palhaçada toda. Vou escrever um livro. E depois aí vem toda uma série de outras questões, que é, vou escrever para quem? Para a profissional? Vou escrever para o cliente? Mas com que título? Mas com que linha narrativa? Mas eu nunca escrevi um livro, mas como é que eu faço isso? Aí desbloqueei toda uma outra história. Eu também nunca tinha escrito antes de escrever. Quando eu decidi escrever, fui à procura de aquilo que precisava para escrever. Então, pronto, fica aqui o desafio para todas. Vamos escrever livros agora. Vocês assim, pô, eu não tenho tempo para nada, imagina agora escrever um livro. Escrever um livro é fácil, eu sei, bem mais fácil do que as pessoas, bem mais difícil do que as pessoas pensam, mas também é mais fácil do que as pessoas pensam. Sofia, não me esqueci da tua caixa de entrada, ok? Vou-te dar feedback hoje sobre isso. Vou só dar aqui uma vista de olhos rápida para ver se há alguma coisa que podemos falar aqui. Ah, tu também estás na mesma coisa, Sofia. Datas. Podes ligar o microfone se não quiseres ligar se não quiseres ligar a câmera ou escrever aqui por mensagem. Quando é que isto vai sair? Dia específico. Pensar no negócio com bate-pagamentos e não queremos voltar às minhas lives. Quando é que vamos voltar às lives? Depois de lançar serviço, pensar no serviço, ok, foco, ajustar a tabela de preços. Como é que estamos na tabela de preços? Consegui ter um dia, ok. Em dezembro de 2026, ok, dezembro de 2026. Estar com a agenda 50% ou menos das unhas, estar mais focada para o que quero e atingir ou já estar no valor de faturação que eu quero. Fazer as revistas e flyers dos serviços para o salão, focados no que quero, ok, isto é depois. Estar tudo criado. Tipo, isto aqui é lá para 2027. Vou colocar aqui, está bem? Janeiro de 2027. Isto aqui dos flyers e revistas, porque é assim, tens muita coisa para fazer antes de pensar neste detalhe. Isto é um detalhe. Eu já consegui entrar aqui. Espera aí. Ok. Consigo é com coisa, com o som. É assim, deixa-me só abrir aqui o dossiê. Porque eu andei a escrever tudo para Sim, lá. eu vi, eu vi. Ana, eu Ah, escrevi tudo para lá. eu vou escrever aqui, tu dizes-me data para lançar os serviços que já falamos. É assim,
eu tinha posto o Analyzer para no início, não sei se foi dia 12 de fevereiro. Não, não foi dia 12. Onde é que está isso? Plano de ação. Porque eu tinha o Analyzer. Ai, não é plano de ação. Ai, planeamento. Porque eu tinha posto o Analyzer para. Ai, para o início de fevereiro. Mas depois com Uhum. aquela situação dos preços, se aumentava os preços ou não e assim, eu adiei um bocado o lançamento para depois dar ali, mas ainda Tempo dá, para né? antecipação. Para dar ali mais antecipação para. Lá está aquela questão que tu falaste no grupo de preencher a agenda com o lançamento para aquelas clientes que já não vêm do serviço das unhas, não é? Uhum. Pronto, ainda não aumentei os preços, mas já vou avisando as clientes, depois já vou avisando, ainda não avisei os valores, mas elas também perguntam. Eu disse que possivelmente ia haver, mas que eu depois informava sobre isso, que é o normal, que elas já estão Uhum. habituadas, algumas não, porque eu não comentei, mas pronto. Uhum. Então, para quando é que ficou o aumento? O aumento ficou para fevereiro. Para depois, Fevereiro? eu tinha posto logo no dia, na primeira semana não, porque tenho muitas marcações e tinha de Uhum. gerir muitas clientes, mas do dia 9. Ok, então no dia Estava 9 aqui. do 2 vamos enviar a mensagem. Então temos que preparar a mensagem Sim. e começar a fazer antecipação do aumento de preços. Tipo, coisas básicas e não muito Hum. diretas, mas tipo, sei lá, podes mostrar tipo os produtos de rosto e trazer, estou sempre a investir em mais e melhor para vos prestar um bom serviço. Depois, tipo, estás a preparar o gabinete e gravas a preparar o gabinete. Aqui eu tenho sempre o cuidado de colocar um cheirinho especial, ou não sei, começares a pegar em algumas coisas, não para falar dos preços, mas para reforçar o cuidado, Sim, reforçar sim. o profissionalismo, nananana. Para quando for a ajuste da tabela de preços, já houve aquela coisa que foi sendo posta ali na cabeça das A pessoas aos poucos, minhoquinha, sim, a sim. minhoquinha. Ok, então se nós vamos aumentar a 9 de fevereiro, ok, quando é que vamos lançar o serviço? É assim, eu queria logo, ou na semana anterior, não é? Porque eu também ainda não. Depois fiquei um bocado bloqueada nesta situação e adiei uma semana. Ok, que Mas dia? ou lançava, eu tinha posto. Eu tinha escrito isso, agora não estou a encontrar. Já sei onde é que eu pus. Eu tinha posto para. Porque eu ia lançar dia 28 de janeiro Uhum, e eu adiei, ainda não pus aqui, mas tinha adiado uma semana para lançar no dia 4 de fevereiro. Foi isso. ok. E Que dia assim 4 de ficava fevereiro, ali. ainda eh, dá? Dá, Ok. Então não preciso saber mais nada. Não precisamos de falar de acho que mais sim. nada e nem de focar mais nada. Vamos criar uma mensagem para enviar às pessoas sobre o aumento de preços. Portanto, esse é o foco agora: criar a mensagem, envia lá no grupo para te ajudar a alinhar, para estar pronta no dia 9 e Sim, começar a fazer a antecipação para o serviço, ok. para o dia 4 e começar a falar do dia 4. No dia 4 vai acontecer algo especial. Este ano eu decidi fazer algumas mudanças para vos servir cada vez melhor, para ir de encontro aos vossos pedidos e às vossas dificuldades. Sempre que receberes, ou se tiveres algum print de alguma mensagem de alguém, eu gostava mais de saber sobre a minha pele, ou eu não sei o que fazer com a minha pele, ou whatever. Podes pegar nisso para fazer conteúdo. Eu já recebi mensagens assim, eu já recebi pessoas a dizer, ou mesmo não recebeste, diz, porque eu tenho clientes que partilham muito que não sabem como cuidar da pele. Então, dia 4 eu vou lançar algo especial para vocês, fiquem atentas. Não precisas dizer o que é. E vais andando nisto. Quando tiver ali 2 semaninhas antes, que já está, né? Depois 2 semanas antes, uma Já semana antes, está. tu começas a ser mais incisiva, pronto. Então, no dia 4 eu vou lançar um serviço que vai funcionar assim, 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 que vai ser para as pessoas que têm esta dificuldade assim, assim, assim. Agora vais dizer, Ana, mas agora estou perdida, não sei quais são as dificuldades. Vai para o ChatGPT. Sim, sim, sim. Vou lançar um serviço assim, assim, assim. Eu quero saber para o público deste serviço, obviamente, não é? Se o serviço tem objetivos X, Y, Z, ele vai saber qual é que é as dores, desejos e dificuldades dessa pessoa. Eu quero saber quais são as dores, desejos, dificuldades e crenças erradas desta cliente ideal, desta cliente-alvo,
para eu conseguir criar conteúdo e antecipação para lançar o serviço XYZ. E ele vai-te dar montes de ideias, ok? Para tu conseguires fazer essa antecipação, Ok. está bem? Sim, E qualquer dúvida que vá surgindo, diz isto. eu já meti lá. Boa, Eu já meti lá a estratégia no chat. Pronto, eu boa. nunca tinha feito. Ai, fogo. É que eu mudei de computador e estou-me a habituar. Hum, eu já tinha feito lá a estratégia, mas não estava. Era habituada porque ele faz isso. Eu pus lá como é que eu gostava do lançamento, não é? Como tu disseste também no grupo e assim. Mas ele diz também a data assim muito no início. Deve-se criar essa antecipação, então, da data que vai acontecer X naquele dia e assim. Sim, sim, deve-se. A primeira coisa que se faz é marcar o dia na cabeça das pessoas. Ok, 4, não sei o quê. Até, por exemplo, você já reparaste, mas quando eu vou fazer um lançamento, eu mudo a minha foto de perfil e meto lá 4 de fevereiro, tipo na minha foto de perfil. Porque quando nós vamos fazer um lançamento e há uma data específica para o lançamento ou para a abertura de vagas, portanto, convém que nesse dia seja a abertura de inscrições ou das primeiras vagas, ou só vou abrir 3 vagas, ou vou abrir uma vaga, whatever, sei lá. Depende da estratégia, né? Mas o foco é aquele dia. Então, por exemplo, se eu vou fazer um lançamento e o meu carrinho vai abrir no dia 10 do 10, que normalmente é o nosso lançamento de aniversário da academia, o foco de toda a minha comunicação um mês antes é 10 do 10. 10 do 10, 10 do 10, 10 do 10. Vai ser dia 10 do 10. Por exemplo, às vezes a gente faz coisas assim. Imagina que eu estou assim a olhar para o telemóvel e está 10, 10, tipo horas, 10 e 10. Eu tiro um print, um beijinho, bom trabalho. Um beijinho. Eu tiro um print e partilho. Fogo, aparece-me 10, 10 em todo lado. Isto é um sinal, percebes? Então tudo sim, vem para a questão do 10, 10. No teu caso é o teu dia, está bem? ok, sim. Então, sim, marcar o dia e antes do dia ir trazendo conteúdo explicando para quem é, não, o que é que vai acontecer no dia 4. Vamos abrir só 2 vagas, estas vão ser as condições, este vai ser o preço, este vai ser o preço de lançamento, caso haja um preço de lançamento, normalmente há para incentivar a compra mais rápida. As primeiras 2 vão receber não sei o quê, sei lá. E depois é a oferta que tem que ser criada antes. Tu já tens que criar a oferta, então, para além da mensagem de aumento de preços, Pois também é, tens que ter clareza da oferta. Tipo, ok, este vai ser o preço e o que é que eu vou. Pronto, qual vai ser o movimento ali? Qual vai ser a oferta inicial que eu vou fazer para estas primeiras pessoas que vão comprar? Porque as primeiras, nós fazemos sempre uma condição especial, porquê? Porque nós não temos provas sociais. Nós não temos. Como é que nós vendemos os nossos serviços? Mostrando as provas, não é? Que isto funciona, tem este feedback, não, não, não. Se nós não temos isso, nós precisamos, então, para incentivar a que alguém compre mais facilmente, nós ou oferecemos bónus ou fazemos alguma redução no preço para baixar a barreira de entrada, a barreira de compra, para termos aquela pessoa a comprar e podermos então ter depois uma prova social com base nessa pessoa que atendemos. Percebes? sim. Nessa Então, questão do preço, eu ia fazer o valor, não é? Mas depois uhum, desta ideia no grupo de fazer revertido em produtos. Pronto, eu acho que vou uhum, fazer isso porque se a pessoa quiser levar, leva, se não, não leva. Paga o que tem a uhum, pagar, não é? Pronto. uhum. E como é que eu posso fazer isso em preço de lançamento? Mas isso da reversão em produtos é tipo normal, tu vais usar isso sempre, né? Isso faz parte do serviço. Sempre. Pronto. No lançamento, tu podes fazer uma oferta de cashback, por exemplo, tipo, o serviço são 60 euros, e não, uma oferta de cashback não, porque ela pode levar em produtos. Não sei, tenho que pensar. Não tenho que pensar. Tu não necessariamente tens que fazer desconto, tu podes dar algum bónus extra. As primeiras eu ofereço qualquer coisa, tenho que pensar. Tenho que pensar. Mas pronto, mas pode ser uma oferta diferente que incentiva a compra, ok? Também não sei o que é que posso. Eu vou eh, pensar sobre isso e vou-te trazer alguma ideia. Vai pensando também, mas eu vou Também pensar tenho a Dermalux da Angélica, não é? Tenho igual a máquina, mas isso também elas não conhecem, não vai ser um benefício muito, Exato, não vão sentir não vai ser uma coisa que vai chamar muita não vão ter atenção. desejo. Sim, não Pois, vão ter desejo por essa oferta. Mas eu vou pensar, enfim, alguma ideia para tu teres como oferta de lançamento. Está bem? ok. Pronto, já tens trabalho pela frente hoje. Já Bom, tem. agora vão lá trabalhar. A Cátia já esteve ali a preparar tudo, já está prontinha para atender. Um beijinho a todas. Obrigada a vocês que estiveram aqui até agora e que trouxeram perguntas e dúvidas. Espero que tenha sido útil. Vamos deixar a gravação lá na plataforma, como vocês já sabem sempre. E qualquer dúvida que surja da aula de hoje ou qualquer outra dúvida, já sabem, enviem lá no grupo, está bem? Um beijinho. Tchau, tchau. Um beijinho. Bom trabalho. Eu ia dizer bom descanso. Bom trabalho.